Tudo começa com um boato que corre de boca em boca pela região, onde alguém pergunta se o outro já ficou sabendo da novidade. A história é sobre um terrível espectro com cabeça de lesma que acabou com a vida de uma família inteira sem deixar sobrevivente. De início, qualquer um pensaria que essa é apenas mais uma história comum sobre as assombrações que surgem pelo caminho. No entanto, essa situação em específico tem algo muito diferente e especial que chama a atenção de todos. Isso porque o desfecho desse caso bizarro não terminou como a maioria das pessoas esperaria. Poucos dias depois do massacre, a cabeça decapitada do próprio espectro foi encontrada pendurada bem na porta da frente da casa. O responsável por fazer uma coisa tão brutal foi o único sobrevivente da tragédia, o filho mais velho da família, que tem apenas 10 anos. Por causa de um feito tão assustador para alguém da sua idade, começaram a surgir boatos dizendo que o garoto não é humano. Enquanto os boatos se espalham, o dia amanhece calmo e ensolarado sobre a movimentada vila. Mais afastada do centro da vila, fica uma casa simples cercada por muros de barro. Na entrada dessa residência, a cabeça da criatura continua espetada no alto de uma estaca de bambu coberta de sangue. Uma figura misteriosa chega ao local e percebe que finalmente encontrou a casa de que os moradores da vila tanto falavam. Mongo Ryan, um caçador de espectros, observa a cena e sente uma ponta de pena da criatura morta de forma tão cruel. Pouco antes, os aldeões assustados imploraram para Mongo Ryan eliminar o garoto, alegando que ele é um monstro com rosto humano. Mongo Ryan achou estranha a ideia de um espectro terrível se disfarçar justamente como uma criança indefesa de 10 anos. Afinal, nem dezenas de garotos dessa idade conseguiriam derrotar um monstro daqueles, muito menos exibir a cabeça dele desse jeito. Decidido a descobrir a verdade por trás de tudo isso, o caçador se aproxima e empurra lentamente a porta de madeira do quintal. Ao entrar, ele vê o garoto de cabelos pretos sentado no chão do quintal, bem ao lado de dois túmulos improvisados com pedras. O menino, que está com as roupas sujas de sangue e o rosto machucado, olha para o visitante e pergunta quem é ele. O caçador se apresenta como Mongo Ryan, um caçador de espectros, e o garoto repete as palavras dele pensativamente. Os dois continuam se encarando em silêncio no quintal ensolarado da casa abandonada. Mongo Ryan analisa o garoto com calma, lembrando que aquele deve ser o suposto monstro que deixou os aldeões em pânico. Ele repara nos olhos escuros e sem vida do menino, mas decide que não pode tirar conclusões precipitadas apenas com base nisso. Olhando ao redor, Mongo Ryan nota os túmulos de terra e percebe, pelas mãos sujas do garoto, que ele mesmo deve ter cavado a cova. O caçador também percebe que a criança está fraca por passar muito tempo sem comer ou beber absolutamente nada. Com pena da situação do jovem, o caçador coloca no chão um pote de madeira cheio de mingau bem quente. Ele diz para o garoto comer o mingau, mas o menino fica confuso e questiona o motivo de estar recebendo aquela comida. O caçador hesita quando o garoto pergunta se ele não veio ali para matá-lo a pedido de todos os moradores da vila. O garoto explica que os aldeões sempre o odiaram por achar seus olhos assustadores, e agora querem expulsá-lo por ter matado o monstro. Mongo Ryan ouve tudo em silêncio e solta um suspiro pensativo enquanto avalia a situação do pequeno sobrevivente. Ele se senta ao lado do garoto e pede para ele contar em detalhes como conseguiu a façanha de derrotar um espectro daqueles. A lembrança do terrível dia do ataque volta à mente com sons agonizantes de destruição e desespero. O sangue da sua família espalhado pelo chão de madeira é a primeira coisa que o garoto recorda daquela noite trágica. Naquele momento terrível, o menino se escondeu em silêncio e testemunhou enorme monstro no meio do rastro de destruição. Escondido atrás da porta de correr, ele segurou o choro e observou cada movimento do invasor, sem fazer nenhum barulho. Seus olhos ficaram bem abertos e focados, gravando na mente a aparência da criatura que destruiu a sua vida. O sangue das vítimas acabou espirrando bem na sua direção enquanto ele continuava assistindo a tudo imóvel. Mais tarde, tomado pelo desejo de vingança, o menino se armou com pedaços afiados de bambu para caçar o invasor. Com muita coragem, ele conseguiu surpreender o terrível monstro e o atravessou de ponta a ponta com a sua lança improvisada. O garoto conta que se escondeu no pântano, seguiu o monstro até o covil, vendeu as coisas de casa para comprar informações e se vingou. Mongo Ryan pergunta por que ele pendurou a cabeça na entrada e o garoto responde que queria dar o mesmo destino que sua família teve. O caçador acha difícil de acreditar em uma história tão impressionante. Ele olha para a lança cheia de sal, sabendo que derrotar um acadêmico de cabeça de telha é uma tarefa extremamente difícil até para adulto. Mongo Ryan percebe no menino a frieza, a persistência e a determinação necessárias para ser um caçador de espectros nato. Com o olhar distante, o garoto diz que já cumpriu seu único objetivo e que agora não tem mais nenhum arrependimento na vida. O menino revela que o seu único desejo restante é tirar a própria vida para poder descansar em paz ao lado de seus familiares. Nisso, o caçador dá um peteleco certeiro na testa do garoto, interrompendo aqueles pensamentos tristes de forma repentina. Assustado, o garoto diz que se chama Isa e Mongo Ryan comenta que o significado do nome dele, Mundo em Mudança, é muito bonito.
Em seguida, Mongraal pergunta para Issei se ele realmente acha que obteve sua vingança apenas colocando a cabeça do monstro ali. O garoto responde que sim, mas o caçador questiona se ele não está apenas se contentando com pouco por achar que isso basta. Mongraal continua provocando o garoto, dizendo que ele perdeu a família e a vontade de viver, então não faz sentido se contentar em matar apenas um único espectro. Em seguida, o caçador se vira para ir embora e diz que o pedido foi cancelado, já que o menino não é um espectro de verdade, despedindo-se dele. E se fica sozinho no quintal e mantém a cabeça baixa, processando aquelas palavras duras enquanto o silêncio toma conta do lugar. Enquanto isso, o entardecer chega à vila e os gritos furiosos dos moradores começam a coar perto de uma das grandes residências locais. Os aldeões reclamam bravamente com Mongraal por ele não querer eliminar o garoto, mas o caçador rebate dizendo que o jovem é apenas um humano normal. Mesmo com os moradores oferecendo mais dinheiro pelo serviço, o caçador se recusa a fazer o trabalho e pergunta o motivo de eles odiarem tanto aquela criança. Um dos homens berra furioso que os olhos do garoto são bizarros e que ele com certeza trará a ruína completa para toda a vila se continuar ali. Mongraal encara o homem assustado e diz que, para ele, os próprios moradores da vila é que parecem os verdadeiros monstros daquela história. Ele aconselha o grupo a parar com aquilo, explicando que enxergar uma crença diferente como um monstro e acumular tanto rancor só vai atrair espectros de verdade. O caçador percebe que eles não vão escutar seus conselhos numa boa, enquanto os moradores insistem que o menino foi que atraiu a criatura para o local. Nisso, o clima muda de repente e os aldeões dão um passo para trás, ficando completamente paralisados de pavor com o que vem bem diante deles. Mongraal revela sua verdadeira identidade, transformando-se em uma criatura imponente com longos cabelos roxos e chifres, e faz uma ameaça direta a eles. Com um olhar assustador, ele avisa aos homens para não atormentar o garoto novamente se não quiserem levar uma surra terrível de um Dokkaebi. Os aldeões caem no chão desesperados ao verem um monstro, mas ele esclarece que é um Dokkaebi e que possui uma aliança com os humanos para caçar espectros. Ele agita o chapéu de palha para cobrir os chifres e diz que, embora pareça um monstro aos olhos deles, a missão de caça ali está oficialmente cancelada. Conforme o caçador se afasta, os aldeões continuam caídos e trêmulos, sem acreditar que aquele caçador de espectros era na verdade uma criatura monstruosa. O líder do vilarejo fica completamente desesperado com a situação, sem saber o que fazer, agora que o caçador os abandonou à própria sorte. Com o olhar tomado pelo ódio na escuridão, ele decide que eles não têm outra escolha a não ser agir de uma maneira drástica por conta própria. Durante a noite, os moradores se armam com tochas de fogo e ferramentas agrícolas, decididos a proteger a vila com as próprias mãos a qualquer custo. Faíscas de fogo começam a voar no escuro da noite, à medida que a fúria dos moradores se espalha rapidamente pela vizinhança. O grupo enfurecido joga as tochas acesas na casa simples de Issei, dando início a um incêndio descontrolado que consome tudo ao redor. O líder da vila solta gargalhadas insanas no meio da escuridão, dizendo que eles deveriam ter tomado aquela atitude violenta desde o começo. Enquanto as chamas roxas secam a casa inteira, os homens gritam que, sem um teto, o pequeno monstro não poderá mais morar no vilarejo deles de jeito nenhum. Desesperado ao ver os túmulos de sua família cercados pelo fogo, Issei tenta apagar o incêndio com as próprias mãos e chora pedindo para que parem com aquilo. O líder da vila abre um sorriso bizarro e assustador, berrando para que o fogo queime o garoto até as cinzas, sem deixar nenhum rastro dele. De repente, uma energia escura começa a se misturar com a fumaça preta que sobe do incêndio criminoso provocado pelos aldeões. O ódio e a maldade no coração daquelas pessoas alimentam o fogo roxo, fazendo com que as chamas fiquem cada vez mais intensas e malignas. No meio do incêndio violento, surge um novo e terrível espectro de fogo que ganha vida a partir do rancor acumulado naquele vilarejo. A criatura gigantesca ruge ferozmente enquanto espalha o fogo destruidor por todos os lados do quintal da casa. Issei dá passos para trás e olha aterrorizado para aquela aparição monstruosa que se formou bem no meio das chamas da sua antiga casa. O enorme espectro de chamas roxas abre uma bocarra assustadora, cheia de dentes afiados na direção da criança indefesa. Sem piedade, o monstro dispara uma rajada poderosa de energia roxa em forma de caveira diretamente contra o pequeno garoto. Issei só tem tempo de arregalar os olhos de pavor ao perceber o ataque massivo vindo em sua direção na escuridão. A violenta explosão de energia roxa atinge o jovem com tudo, arremessando seu corpo para longe no meio da poeira e dos destroços. Ele rola brutalmente pelo chão de pedra do quintal, sem conseguir se defender do impacto devastador daquele ataque surpresa.
Bastante machucado e cuspindo sangue, o menino tenta recuperar o fôlego, enquanto permanece caído de costas no chão sujo. Ao olhar para o lado, ele percebe com total desespero que as chamas malignas destruíram completamente as sepulturas de seus pais. Tomado por uma fúria crescente, o garoto tenta se apoiar no solo firme para se levantar, mesmo estando fraco e com o corpo todo ferido. Ele nota que mais espectros horríveis de fogo roxo começaram a surgir das cinzas da casa destruída para atormentá-lo ainda mais. Diante dos monstros sorridentes, Izzy lamenta que eles não apenas tiraram sua família, mas agora tentam impedir até mesmo que ele morra em paz ao lado deles. Uma das terríveis assombrações de fogo roxo solta uma risada debochada, abrindo bem a boca na frente da criança. O monstro avança ferozmente contra o jovem, com suas garras afiadas, determinado a acabar com a vida dele ali mesmo. Em meio ao perigo, Izzy se apoia no bastão de madeira quebrado e percebe que, embora achasse que já tinha perdido tudo, ainda resta algo importante. Ele encara as criaturas com determinação renovada, perguntando-se se realmente ainda existe mais alguma coisa que ele possa perder naquele mundo. Nesse instante, a pergunta anterior do caçador ecoa em sua mente, questionando se ele realmente achava que colocar a cabeça na porta era uma vingança suficiente. As palavras de Moghreon continuam martelando na cabeça de Isa, questionando se ele não estava apenas se acomodando por achar que aquilo bastava. Com os olhos injetados de ódio puro e dentes cerrados, o garoto desperta uma fúria selvagem de dentro de sua alma. Com um grito furioso, ele avança sem hesitar contra a fumaça roxa para enfrentar os monstros que destruíram o que restava do seu lar. Usando toda a força que lhe resta, o menino ataca o pescoço da criatura sombria de forma violenta no meio do Rei Demônio de Fogo. Enquanto os rostos macabros o cercam, a voz de Moghreon ressoa uma última vez, lembrando que ele já perdeu a família, a vontade de viver e todo o resto. Em meio ao caos, a voz de Moghreon ecoa na mente de Izzy, questionando como ele poderia se contentar com a morte de apenas uma daquelas criaturas. O garoto enxerga as silhuetas terríveis de vários outros espectros que surgem das sombras provocadas pelo terrível incêndio. Ele vê de perto o sorriso horripilante e cheio de dentes afiados de um monstro colossal que o encara com fome. De repente, o enorme olho da criatura de fogo é atingido violentamente por um golpe direto e certeiro que faz o sangue espirrar. Uma força tremenda esmaga o espectro gigante contra o solo, causando uma grande destruição por todo o quintal. Sentindo uma nova energia, Izzy se ergue com um olhar de pura fúria e compreende que a sua verdadeira vingança está apenas começando. Com o rosto iluminado pelas chamas, ele percebe que seu sofrimento só vai terminar quando até o último espectro do mundo for exterminado. Porém, suas forças chegam ao limite e sua mão ensanguentada começa a ceder enquanto o cansaço consome seu corpo enfraquecido. O braço do garoto despenca lentamente em direção ao chão, mostrando que ele perdeu totalmente a consciência devido aos graves ferimentos. Antes que o menino caia sem vida, a mão firme e com garras de Moghreon surge rapidamente no ar para segurá-lo com segurança. O caçador pisa com extrema força no chão, gerando um impacto poderoso que racha o solo de pedra ao redor. Moghreon salta em alta velocidade para longe do perigo, carregando o pequeno Issa nos braços enquanto tudo explode em chamas roxas atrás deles. A arma cravada no olho gigante do espectro mostra que o caçador atacou a criatura com precisão cirúrgica antes de recuar. Olhando para a criança em seus braços, o caçador admira a coragem comum de Izzy por não ter recuado mesmo possuindo um corpo tão pequeno. Moghreon confessa estar muito impressionado com a determinação do jovem guerreiro, enquanto o protege em meio à destruição. Em seguida, ele encara com desprezo os aldeões assustados no incêndio e comenta que, comparados ao garoto, todos eles são patéticos. O caçador explica que a maldade e o rancor geram uma energia maligna muito forte, e é justamente esse karma ruim que atrai os espectros para a vila. Ele aponta para o monstro de fogo roxo e diz que até mesmo a aparição do temido acadêmico de cabeça de telha ocorreu por culpa do ódio deles. Com autoridade, Moghreon ordena que as almas corrompidas pelo ódio sumam dali e vão pagar pelos seus pecados diante da família daquela criança. O caçador libera uma rajada devastadora de poder que atinge em cheio as assombrações em um piscar de olhos. O impacto é tão avassalador que os dentes gigantescos do espectro de chamas começam a se despedaçar completamente no ar. A terrível criatura solta um último grito de agonia ao ser totalmente desintegrada pela brilhante energia roxa do caçador. Carregando o menino nos braços, Moghreon resmunga que o monstro era barulhento demais para alguém daquele tamanho. Izzy abre os olhos com dificuldade e pergunta, ainda muito fraco, se o plano do caçador é realmente exterminar todos os espectros existentes. Moghreon sorri e elogia a escolha dele, garantindo que se o menino sobreviver, mesmo que seja como um demônio vingativo, dias melhores virão. O caçador promete que vai cuidar da criança e mantê-la segura até que ela fique forte o suficiente para realizar a sua tão desejada vingança. Carregando o garoto nos braços, a imponente figura de Moghreon cruza os portões em chamas da propriedade sob a luz do amanhecer. Algum tempo depois, uma linda borboleta amarela voa tranquilamente perto de uma bela casa tradicional em um dia ensolarado.
A borboleta pousa suavemente sobre os longos cabelos roxos de Mon Graillon, que observa o horizonte com tranquilidade. No interior da confortável residência, Izzy repousa em uma cama limpa, com o corpo todo coberto por bandagem de primeiros socorros. O menino solta um gemido baixo e começa a recuperar consciência aos poucos dentro do quarto silencioso. Mon Graillon percebe a movimentação do pequeno paciente e pergunta calmamente se ele finalmente conseguiu acordar de seu longo sono. Izzy reconhece o caçador de espectros, e Mon Graillon se apresenta novamente de forma amigável para acalmar o jovem. O caçador diz que se o menino quiser guardar rancor por ter sido salvo apenas por um capricho dele, está livre para fazer isso. Nesse momento, flashes do terrível monstro, de chamas roxas que atacou seu antigo lar, voltam a assombrar a mente de Izzy. Ele também se lembra com tristeza do incêndio criminoso que consumiu as sepulturas de seus queridos familiares no quintal. O garoto recorda a imagem marcante de Mon Graillon, o carregando para longe daquele terrível inferno de destruição. Ele se dá conta de que os túmulos de seus pais foram arruinados pelos aldeões e percebe, com dor no coração, que nada daquilo foi um pesadelo. Ao olhar para o próprio corpo enfaixado, o garoto fica surpreso ao notar que não restou sequer uma única cicatriz de queimadura em sua pele. Izzy agradece pelos cuidados médicos e elogia a raça dos Okebis, enquanto o caçador se surpreende com a calma do menino ao lidar com o monstro. O menino explica que Mon Graillon provou não ser um espectro ruim e o tratou com carinho, fazendo com que o caçador o considere livre de preconceitos. O caçador pergunta se o nome do jovem é realmente isso, e o garoto confirma de maneira direta e simples. Mon Graillon quer saber se o menino aceitou sua oferta de segui-lo para aprender as poderosas técnicas de exorcismo, elogiando o talento natural dele. O caçador oferece moradia e treinamento de combate, mas acha aquela proposta boa demais para ser verdade e fica desconfiado de suas intenções. Mon Graillon sorri e elogia a esperteza do garoto, alertando que ele precisará se preparar psicologicamente se decidir acompanhá-lo na jornada. Ele explica que eles viverão no reino dos Dokaibis, um lugar repleto de energia demoníaca hostil, que costuma ser extremamente severo para os seres humanos. Com um olhar sombrio, o caçador avisa que o seu treinamento de combate será tão pesado que cada dia parecerá um verdadeiro inferno. Izzy abaixa a cabeça pensativo por alguns segundos, repetindo mentalmente a palavra inferno com bastante seriedade. Em seguida, ele olha com firmeza para o caçador e diz que gosta de desafios difíceis, pois sem isso nunca conseguiria realizar seu sonho de exterminar espectros. Com total determinação na voz, Izzy declara que decidiu seguir Mon Graillon em sua jornada dali em diante, deixando o caçador satisfeito. Mon Graillon confessa que estava apenas tentando assustar um pouco o garoto, mas percebe que a determinação dele para seguir adiante é realmente firme. Ela então aponta para uma tigela de sopa quente e ordena que ele coma tudo, explicando que ele precisa se recuperar totalmente antes de partirem dali. Com cuidado, o garoto estica a mão enfaixada em direção ao prato para pegar a refeição fumegante preparada para ele. Com um leve sorriso no rosto, Mon Graillon olha para trás e avisa Izzy para garantir que ele come absolutamente tudo desta vez. Sentado na cama confortável, o menino começa a mastigar os alimentos em silêncio enquanto concorda obedientemente com a ordem recebida. Mais tarde, o cenário muda para uma imensa cordilheira de montanhas cobertas por uma densa e misteriosa fumaça cinzenta. Enquanto caminham pela floresta, e se comenta que o lugar está ficando assustador, e ela explica que é devido à forte presença de energia demoníaca ali. Mon Graillon caminha sobre a antiga passarela de madeira e avisa calmamente ao jovem que eles finalmente chegaram ao destino final deles. Diante deles, surge um portão monumental cravado nas rochas que dá acesso ao templo guardião de fantasmas, o lar dos Dokabis, onde Izzy passará a morar. No alto do grande portão, há uma placa oficial que alerta sobre a proibição de entrada para humanos naquele templo guardado por espíritos. Preocupado, se questiona se realmente não há problema em um humano entrar no reino Dokaib, e ela pergunta, em tom de brincadeira, se ele ficou com medo. O garoto explica que na verdade estava apenas preocupado que sua presença pudesse causar algum tipo de problema ou transtorno para a caçadora. Mon Graillon empurra a porta de madeira e garante que ele não precisa se preocupar, pois nenhum Dokaib ali ousaria questionar as ordens da chefe. Izzy espia pela fresta da porta de madeira que se abre e fica curioso ao ouvir a palavra chefe ser mencionada por ela de forma tão imponente. Assim que a passagem se abre por completo, os olhos do pequeno garoto se arregalam em um misto de profunda surpresa e admiração pura. Diante de si se revela um vale deslumbrante, repleto de belas construções tradicionais cercadas por cerejeiras floridas e pontes decoradas. Surpreso, e se comenta que aquele lugar parece um mundo totalmente diferente, e Mon Graillon sorri, orgulhosa, perguntando se ele achou bonito. Ao olhar para os pátios lá embaixo, o garoto repara nos vultos ao longe, e se pergunta se todos aqueles moradores são realmente Dokaibis de verdade. Próximo dali, alguns moradores de cabelos azuis avistam a chegada da dupla e murmuram irritados sobre como um humano magricela ousa entrar naquele templo.
Os dois Dokaibes locais observam a aproximação dos visitantes em silêncio, lançando olhares desconfiados na direção do jovem garoto humano. Para acabar com o clima tenso, Mongreon grita bem alto para que todos ouçam que Issei é o novo aprendiz de artes de exorcismo dela. Ela continua berrando para toda a vila escutar que o garoto agora faz parte da nova família deles e que todos devem tratá-lo muito bem. Os moradores locais, que antes observavam tudo de forma séria, ouvem o anúncio da chefe com bastante atenção. Rapidamente, a atitude deles muda e eles começam a sorrir amigavelmente. Issei fica extremamente surpreso ao notar que bastou apenas uma única palavra de Mongreon para que todos os moradores o aceitassem na hora. O garoto conclui que ela deve ser ainda mais incrível do que imaginava, enquanto ela comenta de forma divertida que o rito de iniciação já acabou. Mongreon guia o garoto até uma sala e anuncia que agora eles vão fazer a atividade mais importante de toda a caça de espectros. Ela ordena alegremente ao cozinheiro que traga mais comida e que dê preferência para pratos bem reforçados com bastante carne para o garoto. Sentado diante de uma mesa cheia de comida, Issei fica bastante confuso e pergunta qual é a relação que o ato de comer tem com a caça de espectros. Mongreon coloca a mão sobre a cabeça do menino e diz que quando o assunto é aprender exorcismo, ele tem um problema muito grave que precisa resolver. Ela explica que o garoto se esquece de que ainda é apenas uma criança e que o principal dever de qualquer criança é comer bastante e dormir bem. O caçador alerta que se o jovem não fortalecer o próprio corpo agora durante o crescimento, vai se arrepender amargamente no futuro. Compreendendo o conselho, Issei aceita que precisa de um corpo forte para a caça e decide comer tudo se isso for mesmo necessário para sua jornada. O menino começa a devorar os pratos rapidamente com muito apetite, sob o olhar satisfeito e orgulhoso da caçadora que observa de perto. No meio da refeição, passos apressados ecoam pelo corredor e alguém grita de longe chamando pela chefe de maneira bastante animada. Uma jovem Dokaibe sorridente chamada Gonga entra na sala segurando uma enorme tigela e avisa que trouxe ainda mais carne para o novo convidado. Mongreon elogia o serviço e avisa que precisa sair para resolver pendências, instruindo Gonga a mostrar o quarto do menino assim que ele limpar o prato. Enquanto a menina aceita a tarefa com alegria, Issei continua mastigando forçadamente e pensa consigo mesmo que aquele banquete sem fim parece um inferno. Gonga se apresenta alegremente e pergunta a idade do garoto humano, ficando surpresa ao descobrir que ele tem apenas 10 anos de idade. Ela fica em choque ao saber que ele tem 10 anos, já que ele parece muito mais maduro do que ela própria, que já tem 22 anos de idade. O cozinheiro esclarece que os humanos envelhecem 2 vezes mais rápido que os Dokaibes, o que significa que Gon-A é apenas um ano mais velha que Issei. Animada com a revelação, a garota celebra dizendo que isso oficialmente a torna a irmã mais velha dele dali em diante. O cozinheiro pede com carinho para Gonga cuidar bem dele e ela concorda com entusiasmo, animada com a ideia de ter um novo irmãozinho. Issei permanece em silêncio absoluto diante de toda aquela agitação familiar, encarando a situação com um olhar bastante analítico. Com o estômago completamente cheio após o banquete forçado, o menino repousa as mãos sobre a barriga estufada com um semblante cansado. Mais tarde, enquanto caminha ao lado da nova amiga pelas ruas do vilarejo, Issei reclama de dor de estômago e ela ri dizendo que ele logo vai digerir tudo. Gonga comenta que ele é muito sortudo por ter a própria chefe como mestre e o garoto pergunta se a líder deles é realmente tão fantástica assim. Surpresa com a dúvida, ela revela que a chefe é uma lenda viva que caça espectros há mais de 300 anos e é a mais poderosa de todo o tempo. A revelação de que ela vive há 3 séculos faz perceber de forma clara o quanto as existências de humanos e de Dokaibes são diferentes. Ao observar a alegria de Gonga, o menino reflete que, apesar de tudo, olhando de perto, é muito difícil notar qualquer diferença física entre eles e os humanos. Gonga abre um sorriso radiante e amigável para selar a promessa, fazendo com que Issei sinta um calor humano acolhedor que nunca existiu em sua antiga vila. Ele reflete sobre como aquela recepção calorosa é estranha para ele, mas de repente uma voz arrogante o chama de longe, tratando-o de forma ríspida como humano. Issei e Gong olham para trás confusos ao verem 3 moradores, que reclamam irritados por um humano ter entrado no reino deles para aprender com a chefe ocupada. Gong Shio, um Dokaibe de cabelos azuis, aproxima-se com um olhar provocativo e propõe de forma intimidadora que eles tenham uma conversinha rápida, ali mesmo. Gonga fica bastante tensa e preocupada ao identificar que aquele grupo intimidador é a turma de encrenqueiros liderada por Ilchui. Issei analisa o líder do bando com calma e se pergunta mentalmente se aquelas pessoas são do mesmo tipo de valentões hostes que ele costumava enfrentar na sua vila. Enquanto a situação começa a ficar tensa entre eles no pátio, o sol começa a se pôr no horizonte, pintando todo o céu de tons avermelhados. Gonga se coloca na frente de Issei de forma protetora e grita com o grupo, questionando com bastante raiva o que eles pensam que estão tentando fazer ali. Pouco depois, Issei é empurrado com força e cambaleia no chão de pedra, lutando para se manter em pé diante da provocação física iniciada pelos valentões.
No campo de treinamento do templo, Gongar avisa que a chefe não vai deixar aquilo passar, mas Il, Shui rebate dizendo que lutas de treino são normais no templo. Shui sorri com deboche e diz que só está mostrando ao garoto o lugar dele para que desista do exorcismo e evite morrer de forma boba nas mãos de um espectro, mesmo com a boca sangrando devido aos golpes. Encara o adversário com frieza, enquanto o valentão se pergunta por que a chefe preferiu ensinar ao humano. O garoto se levanta devagar e limpa o sangue do rosto, comentando que compreendeu que aquilo tudo se tratava apenas de um treino. Ele pede desculpas ao Dokkaebi de cabelo azul, confessando de maneira sincera que achava que estava apenas sendo alvo de uma covardia gratuita. Deixando todos em choque, Izzy explica que aguentou os golpes sem revidar porque pretendia apenas aceitar a situação para não atrapalhar o treino deles. Shei fica extremamente enfurecido ao ouvir as palavras calmas e humildes da criança humana e reage com surpresa e bastante indignação. Tomado pela raiva, o valentão de cabelo azul acerta um soco direto e violento bem no rosto de Izzy, fazendo a cabeça do garoto virar com a força do impacto. Em seguida, ele inicia uma sequência rápida e brutal de socos contra o corpo do garoto, determinado a descontar toda a sua irritação no oponente. Ele grita que Izzy é apenas um humano fraco e o questiona se está ficando convencido só porque ele estava se contendo para não matá-lo durante o combate. O garoto continua recebendo uma série de golpes pesados por todo o corpo, mas suporta os ataques de forma impressionante sem cair no chão. Ao olhar de perto para a vítima, Shui começa a se sentir frustrado por espancar o humano brutalmente e mesmo assim não sentir satisfação nenhuma com o combate. O valentão repara em um detalhe assustador e se pergunta com espanto, porque o garoto simplesmente se recusa a fechar os olhos, mesmo quando é atingido. Irritado com a encarada desafiadora, Shui prepara um soco final, mas se percebe calmamente que todos os ataques dele seguem exatamente o mesmo padrão. O guerreiro de cabelo azul e os outros espectadores arregalam os olhos em choque ao perceberem que o jovem humano está prestes a fazer um movimento inesperado. Com uma agilidade impressionante para sua idade, Izzy avança rapidamente no contra-ataque e lança um soco poderoso focado diretamente no adversário. O soco do garoto rasga o ar em alta velocidade, indo direto contra o olho arregalado do Dokkaebi, que não consegue se esquivar a tempo de evitar o impacto. Izzy acerta um soco em cheio na cara de Shui, gerando uma onda de choque que ecoa por todo o campo de treinamento, sob o olhar surpreso dos outros. O valentão cambaleia para trás completamente atordoado e segura o rosto com uma expressão de pura dor e incredulidade com o golpe recebido. Sem conseguir manter o equilíbrio, e o Shui cai pesadamente de costas no chão de pedra, enquanto o garoto encerra o movimento com bastante agilidade. Izzy limpa o sangue da boca e resmunga que o soco foi muito curto, lembrando que a chefe tinha razão ao dizer que ele se arrependeria se não comesse direito. Ele se vira para o oponente caído e diz que prefere que ele não se contenha nos próximos combates, mesmo que ele pareça ser um oponente fraco. O garoto estende a mão para ajudá-lo e explica com seriedade que agir de forma piedosa é perigoso, já que um espectro de verdade nunca demonstrará compaixão. Com um olhar determinado, e se convida o Dokkaebi de cabelo azul de forma respeitosa para eles lutarem novamente em uma próxima oportunidade. A noite cai rapidamente sobre as montanhas sagradas e traz um silêncio calmo para o templo guardião de fantasmas. Mongrian observa o garoto no quarto com um suspiro preocupado. Ela comenta de forma descontraída que o menino conseguiu ficar completamente acabado e machucado logo no seu primeiríssimo dia no templo. A caçadora revela que Gong lhe contou sobre a briga e convida o garoto para se aproximar, insistindo em curar as feridas dele após ouvir que foi apenas um treino. Ela posiciona a mão sobre o braço machucado do garoto e canaliza uma suave energia mágica de cor verde para aliviar as dores dele na hora. Izzy reconhece o feitiço de cura e ela comenta que é normal jovens brigarem para crescer fortes, mas pede para ele procurá-la caso as coisas passem do limite. Curiosa com os detalhes do combate, a caçadora pergunta se ele conseguiu acertar o valentão também, mas o menino desconversa dizendo para ela não se preocupar. Ele afirma que o adversário não foi atingido nenhuma vez e diz que sabe que não deve causar problemas para ela enquanto estiver morando ali como convidado. Subitamente, Mongrian usa sua magia para erguer o garoto no ar pela cabeça, deixando-o pendurado de forma engraçada, enquanto ele a questiona confuso. Ela reclama com bom humor que está ocupada curando o rosto de um pivete teimoso, e o garoto percebe que de alguma forma acabou chateando a caçadora. A caçadora o lembra de que o apresentou a todos ali como parte da família, ordenando com carinho para que ele pare de agir como se fosse uma simples visita. Izzy aceita o conselho e pensa consigo mesmo que não ficou apenas parado apanhando por timidez ou medo devido à sua posição de convidado na casa. O garoto recorda os movimentos do combate e admite para si mesmo que simplesmente não conseguiu acrobate, mas golpes porque o oponente estava lutando a sério. Mon Veron concorda com as imitações dele e explica de forma calma que o jovem adversário é realmente muito talentoso nas artes marciais para a idade dele. Curioso com as habilidades do outro garoto, e se pergunta se o valentão de cabelos azuis já seria capaz de realizar missões reais de caça contra espectros.
De forma direta e com um olhar bastante sério nos olhos, a caçadora responde friamente que se ele tentasse fazer isso agora, com certeza morreria. Ela aponta o paradoxo divertido de Izzy ter matado um espectro e perder para el Chewie, enquanto o rival mais forte morreria facilmente em uma caçada real. Mongraal explica que as artes de exorcismo não dependem só de força e que ele precisa de informação para vencer, assim como fez ao usar sal contra o espectro. Ela diz que Chico não tem conhecimento acadêmico e morreria contra um espectro forte, enquanto isso não tem habilidade marcial e morreria sem sorte. A chefe mostra 2 dedos e diz que o garoto só poderá praticar as artes de exorcismo se combinar os estudos teóricos com as habilidades marciais. A chefe avisa que a partir de agora vai dar a ele a sua primeira grande tarefa para que ele possa finalmente praticar as artes de exorcismo. Com isso começa a correr pelo pátio do templo, com muita determinação para cumprir a ordem. Ele também se esforça fazendo flexões no chão até quase não aguentar mais o cansaço do treino físico. Depois dos exercícios, o garoto se senta no chão da biblioteca e começa a estudar vários livros empilhados ao seu redor. Enquanto ele estuda focado, Gonga aparece e fica apenas observando o garoto em silêncio com uma expressão curiosa. Ela pergunta se ele não está entediado após uma semana e se oferece para brincar, mas se recusa, dizendo que precisa terminar sua tarefa para a chefe. Izzy revela que ela o mandou ler todos os livros da biblioteca, e Gonga fica chocada, dizendo que isso deve levar décadas para terminar. Gonga brinca que morderia a própria língua se tivesse que ler tudo isso, mas o garoto responde que gosta de ler e está tudo bem. Ela repara nos machucados dele e pergunta o motivo, então Izzy explica que precisa vencer um treino de combate para provar seu valor marcial. Gonga fica bastante surpreso ao ouvir aquilo e pergunta se ele realmente precisa participar de um treino de combate. A cena mostra o pobre Izzy caído no chão de pedra, enquanto o jovem rival Il Chewie fica de pé na frente dele, após vencê-lo de novo. Il Choi reclama irritado por ser desafiado todos os dias e diz que nem mesmo pode matar o garoto de verdade naqueles treinos. Izzy diz que é óbvio que ele não pode matá-lo por ser apenas um treino, enquanto Gonga finalmente entende a origem de tantos ferimentos. Ela se pergunta se a chefe deu a tarefa de derrotar Ichoi, sabendo que é impossível para um humano vencer um Dokaibe com força bruta. Izzy explica que os treinos são apenas simulações e que um espectro real nunca vai deixar de atacá-lo só porque ele não quer lutar. Irritado com o falatório, Il Chewie pisa com muita força no chão de pedra, rachando tudo ao redor com seu poder físico impressionante. O rival diz que pegou leve até agora e que se ele insistir em voltar a desafiá-lo, ele vai acabar quebrando todos os ossos do corpo dele. Nesse momento, Gonga corre e entra no meio dos dois gritando para Il Chewie parar de assustar o jovem Izzy daquele jeito. Il Chewie se afasta resmungando sobre Izzy, se esconder atrás de uma garota e se pergunta o que ela vê em um humano como ele. Izzy não recua e diz que não vai culpá-lo se os seus ossos se quebrarem, chamando o rival para lutar mais uma vez. E o Chewie para e olha de lado com uma expressão bastante séria e pensativa diante da insistência sem fim do garoto. O rival conclui em seus pensamentos que aquele humano é definitivamente um completo louco por não desistir de apanhar. Ele continua caminhando pelo templo acompanhado por outros 2 jovens tokabis que o seguem em silêncio. De repente, o teimoso Izzy grita o nome do rival lá de trás para chamar a atenção dele mais uma vez. Ele ergue o braço pedindo mais um combate, e o rival lembra que mesmo depois disso, o humano continuou desafiando-o todos os dias. E Chewie acerta mais um golpe enquanto grita irritado, perguntando por que o garoto ignora seus avisos, já que não pode quebrar seus ossos. O rival diz que ele não acertou nenhum golpe e deveria desistir por não ter talento, já que um humano jamais venceria um Dokkaebi. O tempo continuou passando no templo, e as folhas verdes das árvores indicam a mudança das estações no local. Os dias passam rapidamente, mas o jovem humano continua firme na sua rotina diária de treinamento sem dar sinais de que vai desistir. Ele percebe algo intrigante e se pergunta por que os olhos do seu adversário parecem que nem sequer estão focando nele durante a luta. O olhar amarelado e focado do jovem Dokkaebi revela que a sua verdadeira determinação vai muito além daquele combate simples, e o Chewie continua achando toda aquela situação extremamente irritante enquanto se afasta do pátio de treinamento. Em seguida, vemos um boneco de palha de treinamento sendo golpeado com muita força e velocidade em sequência. Il Chewie treina duro, socando o boneco de palha, e pensa alto se o humano achava que ele estava apenas descansando todo esse tempo. Ele pensa no sorriso de Gonga e na aprovação da mestre, determinado a não deixar que ninguém tire essas coisas preciosas dele. O rival afirma para si mesmo que o talento deles não há em níveis diferentes e que o punho do garoto humano nunca será capaz de alcançá-lo. O cenário muda mostrando as folhas verdes, dando lugar a tons amarelados, marcando o avanço constante dos meses. Mais folhas de outono caem das árvores ao redor do templo, mostrando que o tempo não para de correr para os garotos. Um ano inteiro se passa e os 2 rivais se posicionam mais uma vez frente a frente no pátio para um novo confronto.
Ao longe, Gong-ya e os outros jovens que assistem à cena ficam completamente surpresos com o que acabaram de presenciar, e o Shui coloca a mão no próprio rosto em choque absoluto, sem conseguir acreditar no que acabou de acontecer ali no meio do combate. Izzy olha surpreso para o próprio punho cerrado e percebe com alegria que finalmente conseguiu acertar um golpe no seu adversário. Cambaleando para trás, o rival tenta disfarçar a vergonha, gritando que apenas escorregou por engano durante o movimento. Consumido pela raiva profunda, ele avança com tudo contra o protagonista, prometendo acabar com a vida dele ali mesmo. No entanto, o garoto humano esquiva com extrema facilidade e agilidade de todos os golpes violentos que são desferidos contra ele. O rival percebe chocado que Iza desvia de tudo, mesmo ele não tendo relaxado em nenhum momento nos seus treinos durante todo esse ano. Ele se pergunta se o ano de Ize valeu mais, enquanto o protagonista finalmente compreende o real significado da união entre teoria e prática. A narração explica que a maioria dos demônios e espectros possui uma força física extremamente formidável e destrutiva. Como os humanos não podem superar essa diferença apenas com esforço físico, existe um limite claro para caçar essas criaturas. E o Shui continua desferindo seus golpes velozes no meio do combate, tentando a todo custo acertar o adversário humano. Mas existe algo crucial que permite aos humanos superar esse limite biológico contra inimigos tão poderosos. E esse grande segredo é o conhecimento teórico, adquirido ao estudar a anatomia e os pontos fracos dos adversários. Com isso, Izzy consegue se esquivar agilmente por baixo de um chute alto e poderoso que o rival tenta acertar nele. Ao lutar sabendo exatamente os pontos vitais e os movimentos do oponente, uma tarefa quase impossível de repente se torna real. Porém, ter todo esse conhecimento de nada serve se os ataques físicos do guerreiro simplesmente não conseguirem atingir o alvo. É exatamente por esse motivo que um caçador também precisa desenvolver de forma impecável a sua habilidade marcial. Izzy então avança com determinação e desfere uma sequência rápida de golpes cirúrgicos diretamente contra o jovem Dokaebi. Os ataques certeiros atingem o peito de Youshin em cheio, deixando o guerreiro de cabelo azul completamente sem reação. Somente ao lapidar e dominar perfeitamente tanto o estudo teórico quanto a prática de combate é que a verdadeira força surge. Com o último soco potente, Izzy joga o oponente para trás, provando que é possível enfrentar seres espirituais com um corpo humano. Os outros jovens Dokabis que estavam apenas observando o treino ficam de queixo caído e sem palavras com o resultado da luta. Gong Amal consegue acreditar que o pequeno Izzy conseguiu derrotar o talentoso rival após treinar por apenas um ano no templo. Ela percebe que a vitória foi esmagadora enquanto se aproxima do rival caído de costas no chão, perguntando se ele está bem. O céu limpo paira sobre os belos e antigos telhados de madeira do templo guardião, trazendo um momento de paz após o combate. Gonga a acompanha e se elogiando o garoto sem parar, enquanto ele brinca dizendo que incrível mesmo é a habilidade dela de falar tanto. De repente, eles avistam a chefe Mongoyan liderando um grande grupo de guerreiros do Kaibe vestidos com longas capas pretas. Ela para no pátio e parece estar dando instruções finais bem importantes para todos os guerreiros sob o seu comando. Alguém chama pela líder, fazendo com que ela se vire e olhe de soslaio com seus marcantes olhos avermelhados de demônio. Izzy pergunta para onde ela está indo, e a mestre responde que acabou esquecendo de avisar, mas que precisará se ausentar por alguns dias. Ela explica que faz uma caçada anual para ajudar os humanos contra os espectros, provando a todos que os Dokkaebi são aliados pacíficos. Mongrayon lembra que conheceu o garoto justamente na expedição do ano passado, e Izzy entende que foi por isso que ela foi ao seu vilarejo. A mestre pergunta como anda o progresso da tarefa que deixou, e Gonga se adianta toda animada para contar a grande novidade sobre Izzy. De repente, uma mão surge por trás e pousa de forma firme no ombro do jovem humano, pegando totalmente de surpresa. Era Youshi, que passa o braço pelo pescoço de Izzy de um jeito amigável e revela para a líder que o garoto humano o venceu no treino. A chefe fica surpresa e pergunta se é verdade, e o rival elogia Izzy dizendo que ele ficou incrível e que vai treinar mais para não perder de novo. Izzy e Gonga acham aquela atitude repentina e o uso do próprio nome muito estranhos, olhando para o rapaz de cabelos azuis com desconfiança. Rindo, Mongrayon faz carinho na cabeça de Uchui e diz que está orgulhosa de vê-lo agir com maturidade e reconhecer o irmão mais novo. O jovem Dokkaebi fica vermelho e sorri todo bobo com o elogio, fazendo Gonga resmungar que já sabia qual era a segunda intenção dele. Logo em seguida, a líder do templo começa a se afastar enquanto pede para que os dois continuem se dando bem dali em diante. Um garoto de cabelos verdes diz que está muito feliz por Izzy finalmente ter se acertado com o irmão dele, e o humano apenas concorda.
E o Shui pergunta a Guizhou quando ele ficou tão próximo do humano, e o menor revela que só fingia distância porque achava que o irmão odiava Izzy. O rival chama Izzy para sair e se divertir com eles, enquanto Gonga também se intromete com os braços erguidos pedindo para ir junto. O garoto avisa que o passeio de hoje é apenas para os irmãos e que ela não pode ir, fazendo com que Gonga reclame bastante chateada. Irritada, Gonga acerta um soco forte no rosto de Shui enquanto Izzy ignora a briga e fica tocado por ter sido chamado de irmão pelo rival. A noite cai sobre as montanhas, e uma lua cheia e brilhante surge iluminando as nuvens escuras que cobrem o céu. Tudo fica completamente em silêncio do lado de fora de um dos templos, que serve como arsenal de armas de treino. O local está devidamente trancado com um grande cadeado de metal dourado preso nas portas principais de madeira. Dentro do arsenal iluminado por uma luz fraca, vários tipos de armas e lanças estão organizados de forma impecável nas prateleiras. Izzy questiona se deveria invadir aquele arsenal, mas Yu Shui manda ele parar de enrolar e escolher logo uma arma de treino para usar. O rival sorri animado, segurando alguns guizos de metal e propõe que eles decidam quem é o melhor através de uma caçada real de espectros. O protagonista alerta que a chefe proibiu a saída do templo até que fossem adultos, e diz que nada garante que acharão alguma criatura. O pequeno Guizhou intervém dizendo que os patrulheiros ouviram um choro de bebê na floresta, indicando a presença de um jovem espectro. Ao ouvir aquilo, o semblante de Yoshi muda de repente e ele sugere em tom sério que talvez seja melhor desistirem de sair do templo. Isso explica que tirar essa conclusão é perigoso, pois existem mais de 10 espectros que imitam esse som e alguns deles causam morte certa. Shui pega uma clava pontiaguda e debocha do garoto, dizendo que ele só está se exibindo só porque leu alguns livros na biblioteca. O rival o chama de covarde por usar as regras da chefe como desculpa, avisando que vai partir com o irmão mais novo e deixá-lo para trás. Ele diz para seguir em frente se já estiverem prontos, e o pequeno de cabelos verdes responde com empolgação segurando sua lança. Shui zomba da desculpa do protagonista em seus pensamentos, chamando-o de tolo patético por usar as regras para esconder seu medo. Enquanto isso, Izzy apenas observa a partida deles em silêncio com uma expressão bastante focada e pensativa. A cena muda para a floresta escura e sombria que cerca os limites externos do seguro templo Guisu durante a noite. Shui avança segurando sua clava de ferro pontiaguda e diz que sente o sangue de caçador ferver, pronto para derrotar vários demônios. Eles conversam sobre como essa caçada será um ótimo rito de passagem para finalmente se tornarem caçadores de verdade antes da maioridade. Com um sorriso confiante no rosto, Shui concorda com a ideia e se sente extremamente entusiasmado com a aventura deles. No entanto, Wojang repara que Ze decidiu segui-los e zomba da escolha dele de levar apenas um machado de mão e um escudo redondo. Olhando de soslaio, Shui ri e pensa consigo mesmo que o garoto humano deve estar morrendo de medo para escolher armas de defesa. Ele lembra com orgulho de quando era bem pequeno e chegou a tocar no cadáver de um espectro real, sem demonstrar nenhum temor. Enquanto o rival quer provar seu valor na prática, Izzy revela em pensamentos que só o seguiu porque não conseguiu impedi-los de sair. Izzy recorda dos livros que um demônio infantil só incomoda os humanos com exigências absurdas, o que tornaria a caça fácil para Shui. No entanto, ele ainda se mantém extremamente alerta com qualquer barulho suspeito vindo da mata escura. O problema real seria se o barulho de choro não fosse de um demônio infantil comum, e sim de algo muito mais perigoso à espreita. De repente, o eco assustador de vários choros de bebê começa a ressoar de forma perturbadora e alta pela floresta densa. A névoa escura se espalha enquanto os gritos pavorosos continuam ecoando em todas as direções possíveis, assustando o grupo. Nisso, um cavalo gigante e horrendo surge das sombras carregando dezenas de cabeças de bebês, agonizando e chorando nas suas costas. A criatura bizarra possui garras afiadas e uma fúria visível, emanando uma energia assassina de cor vermelha ao redor de seu corpo. Enquanto isso, os 4 garotos continuam caminhando pela mata sem perceber a presença assustadora que se aproxima silenciosamente. Shui começa a suar de nervoso e se pergunta por que não encontrou o espectro, jurando que os adultos tinham ouvido o choro ali. Izzy diz que não vê nenhum demônio infantil por perto e sugere novamente que o grupo faça o caminho de volta para o templo em segurança. Irritado com a sugestão, o rival grita para o humano ir embora sozinho e o acusa de estar se achando superior por ter vencido um treino. De forma muito calma, Izzy responde que de jeito nenhum se acha mais forte do que ele, apenas por ter vencido uma única vez. O garoto humano explica que apenas deu sorte de pegá-lo desprevenido e que nunca teria vencido se o rival estivesse focado e calmo. Shui fica surpresa e pergunta se ele fala sério, e Izzy confirma dizendo que aprendeu a reconhecer o valor do oponente após um ano. Ele elogia a força física e as técnicas do rival, reconhecendo que as habilidades dele em combate são realmente impressionantes. O orgulhoso do Kaibe fica todo vermelho e tosse sem graça, dizendo que finalmente o garoto aprendeu a reconhecer a sua grandiosidade.
Ele diz que estava errado sobre o humano e se oferece para ser seu irmão mais velho de juramento, deixando o protagonista surpreso. Izzy abre um sorriso sincero e feliz, dizendo que aceita com alegria porque sempre quis ter um irmão mais velho para protegê-lo. Ao ver aquela reação tão pura e fofa do garoto, Shui fica totalmente sem jeito e com o rosto bastante corado de vergonha. Mas o momento de afeto é interrompido quando o rival segura o ombro do protagonista, ao ouvir um som estranho vindo da floresta. O choro agudo de um bebê começa a ecoar bem perto deles, e todos imediatamente pensam se tratar de um Dongja. Animado com a caçada, Chui sai correndo na frente, desafiando seu novo irmão a ver quem consegue capturar o espectro primeiro. Ele pede para que eles observem com muita atenção, pois vai mostrar como o verdadeiro irmão mais velho derrota um espectro na prática. De repente, o olhar confiante do jovem Dokkaebi se arregala em puro choque ao avistar a forma real do monstro no meio das árvores. Ele se depara com a face medonha e sombria de um bebê gigante flutuando na escuridão da floresta com um olhar aterrorizante. Wojang chega logo em seguida, cansado de correr, e pergunta se aquele demônio gigante de fato deveria ter a aparência de um bebê. Suando frio e paralisado de pavor, o rival balbucia confuso que aquela criatura assustadora realmente se parece um pouco com um bebê. O choro agudo e perturbador continua ecoando de forma monstruosa, vindo diretamente das cabeças deformadas presas na criatura. A criatura bizarra fita os jovens com seus enormes olhos negros e vazios, emitindo um rosnado sinistro e arrepiante na escuridão. Para o desespero absoluto dos meninos, o monstro revela ter dezenas de cabeças rindo com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados. Vendo o perigo mortal, se surge correndo e grita desesperado para que todos fujam dali imediatamente, pois aquilo não é um Dongjegui. O terrível demônio estica seus múltiplos pescoços longos e ataca com violência na direção dos três jovens Dokkaebis, indefesos, agindo por puro instinto. Se salta na frente e usa seu escudo redondo de metal para bloquear as garras afiadas de um dos pescoços. Mas o monstro é veloz demais e ataca os outros dois rapazes de forma coordenada, sem dar a menor chance de reação para eles. O pequeno Guaijó de cabelo verde fica totalmente paralisado de pavor, enquanto três cabeças gigantes do espectro avançam contra ele. Em seguida, um dos pescoços acerta um golpe violento em Wojang, mandando-o para longe e fazendo-o soltar sua arma de treino no chão. Izzy segura o impacto com dificuldade e agradece mentalmente por ter levado o escudo, preocupando-se imediatamente com o estado dos outros. O garoto arregala os olhos em completo desespero ao ver uma cena trágica e assustadora acontecendo bem ao seu lado na batalha. Uma das medonhas cabeças de bebê do demônio morde com muita força o ombro de Shui, fazendo o rapaz gritar de agonia com sangue jorrando. O jovem Dokkaebi grita desesperadamente de dor, enquanto a criatura monstruosa continua rasgando sua carne sem demonstrar nenhuma piedade. Guaijao cospe sangue no chão, sentindo as dores terríveis do golpe devastador que acabou de sofrer no estômago. A situação está um caos absoluto, com quase todo o grupo ferido e o terrível monstro de várias cabeças dominando o local. Várias das cabeças de bebê da criatura começam a rir de forma macabra, deleitando-se com o desespero e o pavor das vítimas. A narração explica que os níveis de ameaça dos demônios vão de 1 a 9 e são definidos pela taxa de sobrevivência dos caçadores, enquanto as ameaças de nível 9 a 7 são consideradas baixas, com chances de sobrevivência que variam de 90 a 70%. Porém, ao chegar no nível 6, classificado como nível médio, a taxa despenca e a chance de um caçador novato sobreviver se torna quase nula. Na verdade, a chance de escapar com vida ao encontrar uma criatura desse nível no meio do caminho é de meros 20%. Aquele oponente medonho diante deles é um Azim Jungma, um poderoso demônio de nível 6, muito temido no mundo espiritual. Izzy percebe que a situação é a pior possível, pois não estão lidando com um demônio comum, e sim com um monstro implacável de nível 6. Ele lembra que a taxa de 20% é para caçadores oficiais, e o grupo deles é formado por crianças feridas que nem se formaram. Se continuarem lutando daquele jeito desorganizado e sem forças, todos ali vão acabar morrendo muito antes de a ajuda chegar. Com isso em mente, o protagonista tenta focar toda a sua atenção para pensar friamente em qual seria a melhor escolha que eles têm. Enquanto ele pensa, Chui geme de dor no chão, bastante debilitado, após receber o violento ataque do terrível monstro. O rival chora e pensa que a dor é insuportável e que os demônios reais são muito mais assustadores e nojentos do que ele jamais sonhou. Segurando o braço machucado, Chui lamenta profundamente, sabendo que tudo aquilo aconteceu por culpa de sua própria sugestão estúpida. Logo ao lado, Guaijao continua tossindo sangue em estado crítico, quase perdendo a consciência devido à gravidade do ferimento. Chui se desespera ainda mais ao ver o ferimento profundo na barriga do irmão, sabendo que ele corre sério risco de vida imediato. Ele entra em pânico total, chorando desesperado, sem saber o que fazer diante do perigo iminente de todos morrerem ali na floresta. O jovem se pergunta se eles conseguiriam fugir com sucesso daquele terrível monstro carregando o irmão gravemente ferido nos braços.
Uma ideia terrível e assustadora surge em seus pensamentos, sugerindo que a única saída seria abandonar o irmão para salvar a própria pele. É nessa hora que o silencioso se aproxima devagar e fica parado de pé observando a situação deplorável dos seus dois companheiros, olhando para cima com lágrimas nos olhos. E Shui pergunta chocado se o protagonista realmente acabou de falar aquela frase absurda. Isa explica friamente que o ferimento de Guaijiao é fatal e que ele morrerá antes que consigam chegar ao templo mesmo se escaparem. E o Shui grita revoltado, perguntando como ele ousa sugerir abandonar o amigo, mas é apenas a ponta que o monstro parou de atacar. Izzy revela ter lido que aquele tipo de demônio adora saborear presas tomadas por sentimentos ruins e está esperando para ver a escolha deles. Ele diz que o monstro quer ver se vão abandonar o amigo e fugir, ou se escolherão ficar e acabar morrendo todos juntos de uma vez. Ao abandonarem o amigo, o ferido cairá em desespero e os outros serão consumidos pela culpa, mas mesmo sabendo disso não há outra opção. O protagonista afirma que essa crueldade é o único caminho para a sobrevivência, fazendo o rival morder os dentes em puro desespero. Caído e muito fraco, o pequeno Guaijiol chora com a mão na barriga e pergunta de forma inocente se ele realmente vai acabar morrendo ali. Ele geme de dor enquanto avista as luzes vermelhas e aterrorizantes dos olhos do imenso demônio brilhando através da forte fumaça azul. E o Shui aperta a própria cabeça com extrema força, sentindo uma dor imensa e sendo completamente dominado pela culpa e pelo terror. Chorando copiosamente, o jovem guerreiro Dokkaebi balbucia palavras sem conseguir tomar uma decisão definitiva sobre o que fazer. De repente, o Izzy passa correndo ao lado dele, pegando o rival desprevenido com atitude repentina. O protagonista atira uma bomba na direção do cavalo monstruoso, enquanto o imenso oponente apenas observa o ataque se aproximar dele. Um objeto esférico envolto por cordas cai bem diante da criatura, começando a liberar uma misteriosa e densa fumaça esbranquiçada. No instante seguinte, ocorre uma enorme e barulhenta explosão de luz dourada que consome toda a área e ilumina a floresta escura. Aproveitando a grande cortina de fumaça, Izzy corre até o amigo ferido e o segura firmemente para tirá-lo dali o quanto antes. Guaijiao solta um gemido, surpreso ao ser erguido do chão de repente pelo protagonista, em meio àquela enorme confusão do combate. Carregando o garoto, e se pede sinceras desculpas pelo susto e promete que, no final de tudo, ele com certeza vai derrotar aquele demônio. O brilho intenso da forte detonação aos poucos começa a diminuir por cima da copa das árvores. O silêncio retorna brevemente ao local, enquanto pequenos pontos de luz ainda flutuam suavemente pelo ar frio da noite escura. Mas a trégua dura pouco, pois as cabeças do monstro voltam a caçar o grupo, deslizando velozmente pela vegetação rasteira. E o Shui corre desesperado com todas as suas forças restantes, ofegando muito e sentindo o sangue escorrer de seus ferimentos. Nos braços do protagonista, o pequeno ferido chora baixinho, sem parar, com as mãos cheias de sangue, devido à dor excruciante. Ele olha para trás com muita dificuldade e se pergunta se todos conseguiram de fato fugir com sucesso daquele terrível perigo. A cena mostra Yushu e Voshan correndo muito à frente na trilha da floresta para tentar salvar suas próprias vidas do ataque. Entre soluços de choro e cansaço, o rival corre chamando pelo irmão em seus pensamentos, sentindo uma culpa imensa consumir sua mente. No entanto, Guaijiao entende e aceita que foi deixado para trás, pensando que é o melhor para que os outros não morram por causa dele. Ele chora copiosamente e pede mentalmente para que o irmão esqueça qualquer vingança e apenas continue vivo acima de qualquer coisa. De repente, a bocarra gigantesca repleta de dentes afiados do Azanguma se abre bem diante do garoto, pronto para devorá-lo por completo. O demônio se move rápido, atacando o indefeso Guaijiao de forma implacável, com suas cabeças medonhas no meio da névoa. Escondido atrás de uma árvore próxima, Iz assiste àquela cena horrível com uma expressão tomada por completo choque. Os gritos de dor ecoam pela floresta escura, enquanto os ataques violentos do monstro dilaceram o corpo de sua jovem vítima. A criatura monstruosa devora sua presa de forma violenta, mastigando com seus enormes e afiados dentes na escuridão. Seus terríveis olhos vermelhos brilham de satisfação com o banquete, emanando uma energia maligna extremamente densa. Uma das cabeças começa a falar com a voz de Guaijiao, dizendo de forma fraca e assustadora que todos eles foram muito cruéis. O rosto do garoto aparece fundido ao monstro, gritando em puro desespero, perguntando por que o deixaram para trás daquele jeito. A voz trêmula de Guaijiao pede para que esperem por ele, deixando o protagonista puto da vida, e ao mesmo tempo ele fica paralisado de horror. A criatura se afasta com a nova cabeça chorosa presa às suas costas, dizendo de forma macabra que logo se juntará a eles. Enquanto isso, no templo Guiço, vários caçadores adultos correm às pressas com tochas acesas na mão para tentar achar os garotos. Gong acorda sonolenta no meio daquela confusão noturna e pergunta para uma das funcionárias o que está acontecendo por ali. A mulher responde que Ilchui, Voljang, Guaijiao e até mesmo Issa desapareceram do templo sem deixar rastros durante a madrugada.
Gong fica chocado ao ouvir que eles sumiram, e a mulher explica que guerreiros do Acaíbes já saíram à procura do grupo. Ela se lembra de Yu Shuai chamando o protagonista para brincar mais cedo e se pergunta, muito aflita, se eles realmente saíram dali. Gongia fica com o coração apertado de tanta preocupação, temendo pelo que possa acontecer com o garoto humano fora do templo. Olhando em direção à floresta escura, ela reza fervorosamente para que os meninos consigam retornar sãos e salvos para casa. Longe dali, o jovem se corre em alta velocidade pela mata fechada, segurando firme seu machado e o escudo redondo de metal. Ele começa a refletir sobre os últimos acontecimentos terríveis e o pânico de ver o novo amigo ser devorado pela criatura. O protagonista pensa na dura escolha que tomou naquele momento tão desesperador para garantir a sobrevivência de parte do grupo. Ele conclui que, se tivessem enfrentado o monstro juntos, todos teriam morrido e a perda de um foi necessária para salvarem o resto. Mas aquela difícil decisão o faz recordar de seu passado trágico, quando teve que se esconder e ver sua própria família ser massacrada. Ele pensava que avançar seria apenas uma morte inútil e que o mais inteligente na época era rastrear o demônio sem ser visto. A intenção era achar o covil e vingar os seus pais futuramente, convencendo-se de que aquela tinha sido a melhor escolha possível. Ele recorda com carinho do sorriso de Guizhou e do pedido de desculpas dele, percebendo o peso doloroso da decisão que tomou. O jovem admite para si mesmo que aquela escolha de fugir e abandonar os outros ainda o atormenta profundamente e o faz se desprezar. O olhar tomado por uma fúria silenciosa, ele conclui que toda essa dor e sofrimento acontecem simplesmente porque os demônios existem. Subitamente, um guerreiro do Acaíbe adulto surge de um salto bem na frente de Is, assustando o garoto com a chegada repentina. O homem se apresenta como Goetian, um forte guerreiro da patrulha do templo, e grita com raiva ao encontrar o garoto humano ali. Goetian reclama da enorme confusão que as crianças causaram e avisa que todos vão levar a maior bronca de suas vidas quando a chefe voltar. O patrulheiro então pergunta onde estão os outros garotos. Is abaixa a cabeça sem responder de imediato, com uma expressão tensa. Izzy conta que encontraram a Zeongyungman e que os outros dois se separaram dele durante a fuga, enquanto Guidiol acabou sendo devorado. Goetian fica totalmente horrorizado e em choque ao ouvir a revelação de que o pequeno Guidiol foi devorado por aquela fera. Consumido por uma fúria avassaladora, o patrulheiro cerra o punho com tanta força que sua mão começa a tremer violentamente. Ele exige saber onde o demônio está e como ele é, e se responde confuso dizendo que se trata de uma criatura em forma de cavalo. Goetian manda o garoto voltar ao templo enquanto ele vai atrás da fera, mas se questiona se o patrulheiro conhece os perigos do monstro. O protagonista avisa que o inimigo é forte e que ele devia esperar ajuda, mas Goetian diz ser um dos 5 guerreiros mais fortes do templo. Izzy continua bastante preocupado, sabendo muito bem que a força física bruta apenas não garante a vitória contra um oponente desses. O garoto se oferece para acompanhá-lo no combate, mas o orgulhoso guerreiro nega de imediato, dizendo que é perigoso demais para uma criança. Izzy argumenta dizendo que se lembra da localização exata do monstro e que a prioridade devia ser salvar os outros garotos o quanto antes. Sem saída, Goetian aceita a ajuda dele com a condição de que o menino fuja no exato momento em que avistarem um terrível demônio. Enquanto isso, na escuridão da mata, alguém morde um galho seco com força para abafar o barulho e tentar recuperar o fôlego da corrida. É o jovem Shui que tenta com muito sofrimento arrancar um espinho pontiagudo cravado em seu ombro, ensanguentado após a batalha. O objeto afiado finalmente cai no chão coberto de sangue, deixando o rapaz exausto e quase sem forças para continuar em pé. Ele pergunta se Wojang está bem e torce para que a criatura não consiga rastrear o rastro de sangue deles até aquela distância. O garoto de cabelos azuis começa a chorar de remorso, perguntando se realmente está tudo bem apenas eles terem sobrevivido à tragédia. Ele grita com raiva de si mesmo e culpa o protagonista, dizendo que teriam salvado o irmão se isso não tivesse confundido a cabeça deles. Wojang dá uma bronca enorme em Tree, dizendo que foi uma vergonha o que fizeram e que deveriam ter morrido ao lado do irmão mais novo. O rapaz de cabelos azuis fica completamente sem palavras e chocado com a dura e dolorosa bronca de seu fiel companheiro de equipe. De repente, o aterrorizante choro de bebê volta a ecoar bem de perto deles pelas sombras, fazendo as pernas de Yushui tremerem de medo. Ele arregala os olhos tomado por um desespero absoluto, ao perceber que o terrível pesadelo do Asongoma está longe de terminar. De repente, surge uma criatura bizarra flutuando bem na frente de Shui, que já está ferido no chão após os confrontos anteriores. Shui se afasta assustado e se pergunta se aquela coisa flutuando ali na frente dele é mesmo um Dong Gui. O pequeno monstro começa a fazer barulhos estranhos e a rir de uma forma bem assustadora na frente do garoto. Sem perder tempo, Shui acerta um golpe em cheio na criatura, usando toda a força que ainda lhe resta. Muito irritado, ele xinga e se pergunta como o demônio qualquer se atreve a aparecer na frente dele daquele jeito. O garoto grita com raiva, dizendo que se Izzy não tivesse atrapalhado o julgamento dele, teria esmagado aquele monstro também.
E o Shui chora dizendo que quer ver a criatura só mais uma vez para vingar Goego, enquanto Valjean concorda com ele. Valjean chora com os olhos vermelhos e grita furioso, dizendo que eles precisam matar até o último demônio que encontrarem. Ele jura vingança por Goego, enquanto uma enorme sombra cheia de rostos assustadores surge bem atrás dele no meio da floresta. E o Shui golpeia o chão com muita violência usando sua clava de ferro para tentar acabar com a ameaça. Mas, de repente, o garoto de cabelos azuis para o ataque e olha para o chão com uma expressão de puro choque. Ele vê Valjean caído em uma poça de sangue e chama pelo amigo ao perceber a enorme silhueta de um monstro atrás dele. O terrível Seong-yuma ressurge das sombras e fica bem em cima do pobre Valjean, que está completamente indefeso. A criatura terrível dá um sorriso assustador, mostrando que está pronta para atacar mais uma vez. Em um instante, o monstro usa sua força esmagadora para atacar o jovem que estava caído no chão. E o Shui fica furioso ao ver aquilo e avança gritando que vai esmagar o demônio por ter ousado tocar em Valjean. Ele levanta sua arma de ferro e grita emocionado que fará aquilo para vingar seus queridos irmãos. O garoto se lança no ataque em busca de vingança, mas acaba sendo pego pelo terrível demônio no meio do caminho. E o Chuai fica paralisado e tomado por uma energia sombria, enquanto repete sem parar que precisa de vingança. Nesse momento, Goethe surge descendo dos céus e acerta um golpe poderoso para salvar o jovem Dokkaebi. Goethe grita furioso, perguntando onde o monstro pensa que está tocando ao mexer com uma criança do templo Guizo. E o Shui olha para cima muito surpreso e com lágrimas nos olhos ao ver que o guerreiro veio salvá-lo. O poderoso Goethe avança com tudo e acerta um ataque avassalador diretamente contra o terrível demônio. O guerreiro ordena que se pegue o Shui e o leve para um lugar seguro, pois ele mesmo vai cuidar daquele monstro. Izzy corre até o amigo ferido, agradece por ele estar vivo e pergunta se o jovem Dokkaebi consegue se levantar. O enorme Seong-yuma ruge com muita fúria ao sentir o terrível impacto do ataque de Goethe. Sem dar trégua, Goethe realiza mais um corte poderoso para tentar derrotar de vez o inimigo gigante. O demônio é atingido em cheio várias vezes seguidas e solta um grito de dor agoniante com os golpes. Goethe disse que o demônio pagará caro por atacar o futuro do templo Guizo e que não terá uma morte rápida. Ao ver a cena, e se pensa que Goethe é realmente muito forte e que ele pode sim vencer o Seong-yuma. Ichui começa a chorar de culpa e diz para Izzy que ele é o único culpado pela morte de Voyang e Goego. Izzy manda o amigo fugir sozinho dali e diz que vai ajudar Goethe, mas Choi acha que o guerreiro já está vencendo. Izzy lembra de que foi ensinado que derrotar demônios não é algo decidido, apenas pelas artes marciais de alguém. Ele percebe que, se o guerreiro não for imune aos truques ocultos do Seong-yuma, com certeza precisará de ajuda. Enquanto isso, Goethe grita com determinação que vai acabar com o terrível confronto naquele exato momento. De repente, as cabeças do monstro assumem a forma dos garotos, implorando para que o tio não os machuque. Goethe paralisa imediatamente e arregala os olhos de tanto susto com a imagem que vê diante de si. Em choque e confuso com aquela bizarrice, ele balbucia os nomes de Waljing e Goego. Aproveitando a hesitação do guerreiro, o terrível demônio o ataca brutalmente, fazendo o sangue jorrar. Mesmo muito ferido, Goethe grita de dor e de raiva com o monstro por se atrever a fingir ser aquelas crianças. O demônio se prepara para desferir mais um ataque violento contra o guerreiro que está em desvantagem. As vozes das crianças voltam a ecoar, lembrando o tio de que ele tinha prometido ensiná-las a lutar com bastão. Elas perguntam se ele sabe o quanto esperaram por aquele dia especial, deixando o guerreiro cada vez mais abalado. As falsas crianças dizem que ainda estão vivas e imploram desesperadamente para que Goethe a salve do demônio. Goethe sabe perfeitamente que aquelas não são as crianças reais e que deveria apenas esmagá-las junto com o monstro. Porém, sentimentos intensos acabam nublando o julgamento dele, que é a grande fraqueza de qualquer ser que tem coração. E o astuto Seong-yuma entende essa fraqueza dos seres vivos perfeitamente bem após tantas caçadas. Ao usar esses sentimentos, o demônio faz com que suas presas enfraqueçam e percam totalmente a vontade de lutar. Nunca existiu uma presa que fosse imune a esse terrível truque mental, e Goethe começa a tremer de pavor. Com o guerreiro totalmente paralisado e indefeso, o monstro gigante aproveita para desferir um golpe esmagador. No meio de todas as presas que o monstro já caçou ao longo da vida, surge uma existência totalmente fora do comum. Izzy tenta manter o foco e diz para si mesmo se recompor, lembrando-se de que a criatura à sua frente é apenas um demônio. O Seong-yuma é um demônio terrível que devora cabeças humanas para conseguir roubar as memórias e as vozes de suas vítimas. Ele ficou conhecido por esse nome justamente porque costuma atrair suas presas imitando com perfeição a voz de crianças indefesas. Sua presa favorita são aqueles consumidos pelo desespero e o monstro adora torturá-los mentalmente antes de comer para ficarem mais saborosos. Essa tática cruel é fruto de uma inteligência fora do comum e de uma maldade sem limites por parte da criatura.
Izzy sabia muito bem de tudo isso por causa dos livros que tinha lido na biblioteca do templo durante seus estudos. A ilusão do pequeno Goegel grita desesperada, perguntando o que Izzy está fazendo e o acusando de ter matado seu irmão Voljang. Ele chora muito e pergunta como o garoto pôde fazer uma maldade dessas, já que pensava que Izzy era uma boa pessoa. Sem hesitar nem por um sem, Izzy avança com toda a sua determinação e desfere um golpe contra a ilusão da criança. Goeichi assiste a cena assustado e avisa que aquilo que o menino está fazendo é perigoso demais para ele. Izzy pergunta se o guerreiro está bem e se desculpa por não poder cumprir a promessa de fugir dali correndo. O garoto diz que, sem a força de Goethe, aquela caçada de demônios simplesmente não teria a menor chance de dar certo. Ao longe, Eotiwi grita desesperado para que eles parem, perguntando o que fariam se as crianças realmente ainda estivessem vivas. Ele chora dizendo que os rostos e as vozes são idênticos aos de seus irmãos, e que talvez eles ainda possam ser salvos. Mas manda ele desistir da ideia, explicando friamente que Goegol e Voljang já morreram, e aquilo é apenas uma imitação barata. E o Shui fica sem reação, chorando muito enquanto ouve a voz do irmão mais novo, chamando por ele no meio daquela confusão. A falsa criança implora por ajuda, perguntando se o irmão não a reconhece e implorando para que ele impeça Izzy de atacá-los. Tomado por uma dor imensa no coração, Eotiwi grita desesperadamente o nome de seu amado irmãozinho, Goegol. No mesmo instante, a cabeça falsa que imitava Goegol é atingida em cheio por uma adaga bem no meio da testa. O demônio solta um grito bizarro com um golpe, enquanto Izzy diz que eles precisam treinar a pontaria do guerreiro quando voltarem. Guechon pergunta de onde ele tirou aquela arma, e o garoto explica que pegou tudo que pôde carregar do arsenal do templo. Izzy diz que vai cuidar das ilusões e pede para o guerreiro focar apenas em derrotar o demônio, deixando Goethe muito chocado. Mas Goethe logo percebe que, olhando de forma fria e lógica, o menino está totalmente certo e eles precisam de toda a ajuda. O guerreiro avança e grita para que o garoto não cometa nenhuma loucura, prometendo que vai tirar todos dali com vida. Com um grito furioso de batalha, Goethe salta em direção ao monstro gigante para desferir mais um de seus golpes poderosos. No meio de toda aquela agitação, uma mão cheia de sangue toca de repente no ombro de Izzy, fazendo o garoto olhar para trás. É Yu Shui que chora muito e pergunta se o amigo não tem coração para conseguir agir de uma forma tão fria diante daquela situação. Ele se lembra com muita tristeza do seu irmãozinho, Goegol, correndo sozinho e assustado pela floresta escura. E o Chui continua sofrendo, dizendo que o irmão caçula acabou daquele jeito terrível, porque eles simplesmente o abandonaram. Izzy escuta tudo aquilo calado, mantendo uma expressão incrivelmente calma e sem demonstrar nenhuma hesitação. O jovem Dokaibe diz desesperado que se soubesse que tudo terminaria de uma forma tão trágica para a família dele, ele grita dizendo que teria sido muito melhor se tivessem morrido todos juntos, mas é interrompido por um tapa forte de Izzy. E o Choi cai no chão assustado com o golpe, enquanto o garoto manda o amigo recuperar a compostura, de uma vez por todas. Izzy diz que perder alguém dói muito, e que ver a família morrer deixa marcas eternas, fazendo a pessoa se sentir culpada por viver. Ele continua falando, dizendo que morrer junto com os outros seria o caminho mais fácil, mas pergunta qual sentido haveria nisso. O garoto afirma com firmeza que, mesmo que enfrentasse aquele momento doloroso novamente, tomaria exatamente a mesma decisão. Com um olhar extremamente focado, o jovem guerreiro jura com toda a sua força que vai lutar para sobreviver até o final. Enquanto isso, Goethe continua sua luta feroz, desferindo golpes rápidos e precisos para conter os ataques do demônio. Naquele momento, Izzy se lembra de uma promessa antiga que fez de que sempre lutaria para continuar vivo acima de tudo. Ele se recorda de quando enfrentou perigos terríveis no passado e de como teve que ser forte para não ser devorado. O garoto se lembra de que depois de conseguir passar por tantas provações e sair vivo, ele tomou uma decisão importante. Sua grande resolução de vida era se tornar forte o suficiente para caçar e eliminar cada um daqueles demônios malditos. De volta à realidade, a mão do guerreiro se aperta com força, mostrando que ele está recuperando sua vontade de lutar. Com o impacto do confronto, o enorme corpo do demônio se desequilibra e começa a recuar sob a pressão do ataque de Goethe. Goethe aproveita a oportunidade e desfere mais um ataque brutal, abrindo um grande ferimento na carne do inimigo. O guerreiro percebe uma brecha na defesa do monstro e grita que aquela é a chance perfeita que eles precisavam para acabar com tudo. Mas, na verdade, foi a adaga sagrada de Izzy que atingiu uma das cabeças falsas, fazendo a ilusão de Goegol clamar pelo tio. Goichon se desculpa com a lembrança do garotinho enquanto continua atacando o demônio com toda a sua determinação. O terrível demônio cospe muito sangue e solta um som abafado de dor extrema ao sentir o efeito paralisante do golpe. Aquela era a lâmina Shamayek, uma espada sagrada capaz de cortar o fluxo de energia demoníaca e enfraquecer qualquer criatura. Goichon aproveita o momento de fraqueza do monstro para desferir vários golpes e avisa que aquilo vai doer demais.
Uma das falsas cabeças de Goegol clama de dor, implorando desesperadamente para o tio parar com os ataques. Goetion range os dentes ao se dar conta de que aquilo não passa de um demônio imitando as crianças. Ele racha de raiva e grita com todas as forças que aquelas cabeças ali, na verdade, não são as crianças de verdade. De repente, Goechon é violentamente atingido no peito por um contra-ataque brutal e cospe sangue com o impacto. O guerreiro tenta se segurar, mas percebe desesperado que o ferimento em seu corpo é grave demais. Goechon desaba sem forças no chão, enquanto o monstro se ergue vitorioso bem na sua frente. E o Shui fica horrorizado ao ver seu tio naquele estado e grita por ele em completo desespero. No chão, o guerreiro apenas consegue soltar alguns gemidos de dor profunda, totalmente incapacitado de se mover. O demônio também está bastante desgastado e respira com muita dificuldade por causa do combate. A criatura arranja os dentes e se regenera com ódio, furiosa por ter sido ferida de forma tão séria. Ele se prepara para dar o golpe final e esmagar de vez o oponente derrotado sob suas patas. O monstro desce seu enorme corpo com violência, esmagando o local onde Goetsu estava caído. O demônio pensa que foi por muito pouco e sente um nojo profundo por ter tido sua vida ameaçada por uma presa. E Shui chora copiosamente ao ver o ataque devastador atingir seu tio querido sem poder fazer nada para ajudar. Um banho de sangue jorra violentamente pela clareira, manchando todo o cenário de vermelho. Goetian jaz imóvel no fundo da cratera criada pelo pisoteio implacável do monstro. O demônio dá as costas ao oponente derrotado e começa a se virar lentamente em direção à sua próxima presa. Ele reconhece que uma caçada simples acabou o deixando gravemente ferido e que agora precisará se esconder para se curar. Mas, antes de se retirar para se recuperar na floresta, o monstro decide fazer mais uma coisa terrível. Ele encara Yushui com ódio extremo, culpando o garoto pela humilhação e pelos ferimentos que sofreu. O demônio resolve eliminar de uma vez por todas a presença incômoda, que está bem ali no meio de suas presas. Nesse exato momento, Issy surge saltando do alto com sua arma em punho, pronto para intervir na luta. O garoto atinge o demônio pelas costas com um golpe certeiro e dilacera a carne da criatura. O demônio urra de ódio e percebe com extrema irritação que aquele moleque insolente voltou para atrapalhar de novo. Izzy diz que o monstro deve estar ficando desesperado por descontar sua raiva no Sr. Goethe. A cabeça falsa de Goegol implora para separar o ataque, perguntando chorosa porque ele não reconhece mais. O clone de Goego insiste no golpe emocional e grita que ele é o verdadeiro garoto de verdade. Outra cabeça de bebê falsa começa a chorar alto, implorando pela própria vida e dizendo que tem esposa e filhos. Sem hesitar por um único segundo, e se corta a cabeça falsa ao meio com um golpe impiedoso. Uma nova cabeça falsa surge chorando e implorando para que ele poupe pelo menos o pai dela. Izzy desfere outro corte cirúrgico e avisa friamente que nenhuma súplica ou choro vai adiantar contra ele. O jovem caçador deixa claro que nunca, sob hipótese alguma, pouparia a vida de um maldito demônio. As falsas cabeças o chamam de assassino sem compaixão, enquanto Issy continua desferindo uma enxurrada de golpes, sem parar. No meio da floresta fechada, o som abafado e violento de algo sendo esmagado ecoa repetidamente pelo ar. Todos os sobreviventes que estavam assistindo aquela cena de longe compartilham do mesmo sentimento. Yoshui fica completamente chocado e se pergunta em silêncio como Izzy consegue fazer algo tão brutal sem hesitar. De repente, Issy se vira para trás com o machado cheio de sangue e solta um som de surpresa ao ver alguma coisa. O enorme demônio finalmente cai derrotado no chão e começa a choramingar de dor de forma patética. Issy observa a cena e comenta que é muito bom saber que até mesmo um demônio cruel é capaz de fazer uma cara de pavor daquelas. O silêncio da noite é quebrado novamente pelo barulho seco e pesado de novos golpes sendo desferidos no monstro. Com o rosto totalmente respingado de sangue inimigo, o garoto continua atacando sem demonstrar qualquer piedade. E o Shuai assiste a tudo paralisado de pavor, sem conseguir tirar os olhos daquela cena assustadora. O jovem Dokaibe não aguenta mais ver tanta brutalidade, sente uma forte ânsia e cobre a própria boca para não passar mal. Ao fundo, o demônio agoniza e implora desesperadamente para que o garoto pare de esmagá-lo, mas seus gritos são inúteis. Por fim, se abaixa sua arma e fica parado diante do que sobrou da criatura, com suas roupas cobertas de sangue. E Ushui desaba no chão, chorando as perdas de Wojang, de seu irmão Goegol e de seu querido tio Goechon. O garoto derrama lágrimas de pura tristeza sobre a terra batida, sentindo-se completamente impotente diante de tanta tragédia. Issy se aproxima lentamente e pergunta se o rival está bem, fazendo o Dokaibe se assustar com sua presença repentina. Ele se desculpa por ter chegado de surpresa e diz que agora precisa muito da ajuda do companheiro para resolver algo. O caçador estende sua mão ensanguentada em direção ao companheiro caído e pergunta gentilmente se ele consegue se levantar. A noite avança silenciosa, iluminada por uma grande lua, cheia cercada por nuvens no céu estrelado. Um grupo de busca vasculha a floresta escura com tochas acesas, frustrado por não encontrar sinal algum das crianças. Eles se perguntam aflitos onde os pequenos teriam ido no meio da noite, até que um deles avista algo chocante e aponta à frente.
Para a surpresa de todos, Izzy surge caminhando lentamente pela trilha, com o corpo inerte de seu companheiro nos ombros. O dia amanhece calmo sobre os belos templos de Guizusa, revelando as grandes montanhas sagradas ao fundo. O som suave dos pássaros cantando ecoa do lado de fora de um dos quartos silenciosos do templo. Deitada de braços abertos no chão do quarto, Gonga encara o teto com um olhar completamente vazio e triste. A garotinha não aguenta a dor da perda e começa a chorar em silêncio, tomada por uma imensa tristeza. As crianças desaparecidas finalmente retornaram para Guizusa, mas apenas 2 delas voltaram vivas com notícias terríveis. Ela mal consegue acreditar na notícia devastadora de que Vol'jang, Goigol e Goethe foram cruelmente assassinados por um demônio. No entanto, o rosto traumatizado e coberto de sangue de Shui deixava claro que aquela terrível tragédia era real. Depois disso, Ichuai se trancou em seu aposento, e os soluços abafados vindos de trás da porta partiam o coração de todos. Algum tempo se passa e Gon-A caminha com cuidado carregando uma bandeja de refeição quente pelos corredores. Ela vê-se correndo ao longe, trabalhando em suas tarefas diárias normalmente como se nada de trágico tivesse acontecido. A garota o observa preocupada, pensando que depois de todo aquele horror ele deveria mesmo era estar descansando. Ela percebe que há algo estranho no comportamento dele diante de uma perda tão grande. No entanto, Gonga sente que está cada vez mais difícil conseguir se aproximar de Izzy para conversar. 2 guerreiros cochicham entre si, comentando que encontraram marcas profundas de machado nos corpos de Vol'jang. Enquanto isso, Izzy continua correndo velozmente pelo pátio de pedra do templo, alheio aos boatos ao seu redor. Os guardas suspeitam que o garoto humano possa ser o assassino, já que Shui se recusa a falar qualquer coisa sobre o ocorrido. Eles acham muito suspeito que os amigos dele tenham morrido e ele não tenha demonstrado sequer um pingo de emoção ou tristeza. O vento sopra as folhas vermelhas das árvores ao redor do templo, enquanto o clima tenso e cheio de boatos só aumenta. Dentro de uma das grandes salas do santuário, a estátua imponente de uma divindade guardiã encara o vazio com um olhar severo. Diante da estátua, os corpos sem vida dos 3 guerreiros falecidos repousam, alinhados e cobertos por panos brancos. A chefe Mon Grayon entra no salão acompanhada de seus guardas e fica completamente paralisada ao se deparar com aquela cena trágica. Ela olha chocada para os corpos embrulhados de Goethe, Vol'jang e do pequeno Goegol jogados ali no chão do... A líder se pergunta como um demônio conseguiu passar pela barreira protetora sem deixar rastros para atacar seus companheiros. Ela elogia Izzy por ter tido a coragem de trazer os corpos de volta e se desculpa por ter que fazê-lo passar por mais provações. A chefe pede para que ele lhe conte com o máximo de detalhes tudo o que realmente aconteceu durante aquela terrível caçada. O garoto concorda em relatar os fatos enquanto os outros membros do templo escutam atentamente com expressões sérias. Ele começa a detalhar a terrível aparição do monstro e a forma brutal como seus companheiros foram caçados e devorados na floresta. O garoto descreve a bravura de Goethe, que lutou até as últimas forças para tentar proteger as crianças das garras do monstro. Ele narra friamente o momento em que o guerreiro foi esmagado e como ele próprio teve que saltar para desferir o ataque decisivo. Izzy termina seu relato diante de seu mestre, mantendo uma postura incrivelmente fria, quase como se não sentisse dor alguma. Um dos conselheiros presentes dá um passo à frente visivelmente irritado e diz que tem uma pergunta muito importante para fazer ao garoto. Ele reconhece que decapitar as imitações das crianças foi uma decisão difícil, mas necessária para derrotar o demônio. Em seguida, ele explode de fúria e exige saber como o garoto consegue relatar a morte de seus amigos de forma tão fria e sem nenhuma emoção. Um estalo alto ecoa pelo grande salão quando a chefe Mon Grayon bate as palmas das mãos para interromper imediatamente a discussão. Com uma autoridade inquestionável, a mestra ordena em um tom firme que todos ali parem com aquela discussão sem sentido. Ela chama a atenção deles por brigarem na frente dos mortos e manda que todos se retirem dali imediatamente, ignorando os protestos. Com os olhos brilhando em um tom vermelho ameaçador, ela repete com firmeza absoluta que quer que todos saiam do recinto agora. Os conselheiros tremem de medo diante da aura assustadora de sua líder e resolvem se retirar do salão sem dizer mais nenhuma palavra. Mon Grayon pede para ele tentar entender a fúria deles pela perda da família, mas apenas disse para ela não se preocupar com isso. Ela pergunta se ele não percebeu que contar tudo aquilo sem demonstrar nenhuma emoção acabaria deixando os outros muito revoltados. O garoto revela que os mortos devem guardá-lo rancor, então pensou que os sobreviventes precisavam de alguém para descontar a raiva deles. A chefe fica espantada ao perceber que ele preferiu atrair o ódio de todos só para tentar dar algum descanso para as almas dos falecidos. Izzy pergunta se ela não está brava por ele ter pego o tesouro escondido e quebrado as regras ao sair de Guizusa sem permissão. Ela explica que descarregar sua fúria nele não ajudaria em nada, fazendo com que o garoto peça desculpas com um olhar bastante triste. Ela confessa que vê um menino tão novo tentando carregar todo o peso do mundo sozinho, em vez de orgulho, só lhe causa uma imensa aflição.
Mongrayon lembra que já faz um ano que ele chegou ao templo e admite que, apesar das tarefas, ela nunca lhe ensinou nada de verdade. Mongrayon chama Ize para perto e avisa que vai lhe dar a sua primeira grande lição ali mesmo. O garoto se ajoelha respeitosamente diante dos corpos, enquanto sua mestre se posiciona logo atrás dele. Ela explica que eles darão início ao ritual de consolação, uma cerimônia sagrada para acalmar as almas dos falecidos. Ela alerta que as almas dos mortos por demônios que não recebem o ritual viram novos demônios, sendo esse o conhecimento básico para caçá-los. O garoto hesita e pergunta se alguém como ele realmente deveria fazer aquilo, mas a chefe diz que os instrumentos foram feitos para pessoas sem poder usar. Ele abaixa a cabeça e confessa que não acha que as almas dos companheiros falecidos iriam querer receber um ritual feito por ele. A mestre o conforta de forma gentil e responde que ele só poderá ter certeza disso se resolver tentar. Ela orienta isso e assegurar a oração com a mão esquerda, agitar o sino sagrado com a direita e recitar tudo com muito respeito. O jovem caçador respira fundo e foca toda a sua atenção na importante tarefa que tem pela frente. Ele dá início à cerimônia, rezando para que os espíritos que partiram encontrem a paz eterna e retornem ao caminho da luz. Ela ouve em silêncio enquanto Isa deseja que a alma, mesmo nascida com energia demoníaca, evite o abismo e reencarne como humana. O som metálico e rítmico dos pequenos sinos de bronze ecoa pelo salão, enquanto o garoto continua com os movimentos do ritual. O badalar sagrado dos sinos parece envolver os corpos inertes deitados ali, preenchendo o ambiente de uma energia serena. Memórias dolorosas das crianças agonizando na floresta e o culpando pelo que houve invadem a mente de Isa naquele momento de prece. Ele se esforça para manter a concentração e a postura calma, mesmo com as lembranças terríveis o assombrando. Mongrayon explica que o ritual de consolação de almas não se completa apenas realizando a cerimônia de forma mecânica. Ele acrescenta que é preciso transmitir sinceridade ao espírito, e que a cerimônia pode falhar dependendo da relação entre eles. A chefe comenta com o garoto que ele não é capaz de enxergar o que está acontecendo por ainda não possuir poder espiritual. Porém, belas chamas azuis começam a subir dos corpos, indicando que as almas dos 3 guerreiros aceitaram o ritual oferecido por ele. Ao perceber o que aquela revelação significa, o jovem arregala os olhos tomado por uma surpresa indescritível. A mestre confirma com toda a certeza de que o ritual de consolação dos espíritos foi um verdadeiro sucesso. Uma suave energia espiritual azul flutua carinhosamente ao redor do garoto, dançando no ar antes de partir. Com um olhar sereno, a mestre diz para o garoto finalmente parar de se culpar e carregar todo aquele peso nas costas sozinho. Ela explica que o sucesso da prece prova que os 3 mortos não o odeiam e que Izzy acha muito estranho pensar que eles não guardam rancor. Izzy diz que se sente um monstro pelo que fez, mas Mongrayon repreende, dizendo que os pais dele ficariam muito tristes se ouvissem aquilo. O garoto fica confuso e pergunta se pessoas que ele nunca sequer viu na vida realmente iriam chorar por sua causa. Ela pergunta se os pais dele na Vila Subu não eram biológicos, e ele confirma que era adotado e que nunca havia contado sua história antes. Ele conta que não sabe onde nasceu ou quem eram seus pais reais, e que sua primeira lembrança de vida é estar desmaiado sob a chuva. O garoto explica que foi encontrado no meio daquela tempestade por um estudioso muito respeitado e conhecido na região de sua antiga vila. Ele conta que, graças à generosa ajuda desse homem, acabou sendo adotado com muito carinho por sua querida família humana. Seus pais sabiam que ele era diferente dos outros, mas o amaram profundamente e pagar esse amor virou a grande razão da vida de Izzy. No entanto, após ver sua família inteira ser massacrada por demônios e conseguir sua vingança, tudo que restou em seu peito foi a culpa. A mestre sente uma enorme pena dele ao ver que, mesmo com tanto ódio por vingança, aquela família nem era de sangue, mostrando quanto ele os amava. Ela questiona de forma profunda o motivo de o garoto achar que não pode mais retribuir esse amor, só porque os pais dele faleceram. Izzy fica surpreso e curioso, perguntando o que ela quer dizer ao sugerir que ele realize os últimos desejos deixados pelos pais. Ela explica que se eles o criaram com tanto amor, com certeza o maior desejo deles era vê-lo crescer saudável e feliz, sem arrependimentos. O garoto escuta aquelas palavras comoventes em completo silêncio, refletindo profundamente sobre o conselho de sua mestre. Ele percebe que, se as coisas são assim, ele ainda tem a chance de fazer algo valioso pelas almas de quem ele tanto amava. Ele quer fazer isso em memória de seus pais adotivos falecidos e também de seu querido irmãozinho que perdeu a vida. O jovem caçador quer estender essa promessa também para as almas de Goegal, de Vol'jang e do bravo guerreiro Goetchon. Com um sorriso leve, Izzy decide que, além de caçar demônios, ele vai honrar e carregar adiante os últimos desejos de cada um deles. Mongrayon o observa com muito orgulho e carinho, feliz por ver que o jovem caçador finalmente encontrou um novo rumo na vida. Izzy agradece sua mestre e diz que aprendeu coisas incríveis com ela, deixando a líder sem palavras e tocada pelo agradecimento. Ela pensa que só queria que ele crescesse normal, mas ele preferiu carregar o novo fardo, embora ela se sinta feliz por vê-lo aliviado.
A chefe reflete em silêncio que o modo de vida daquele garoto é pura provação e sofrimento, lembrando muito a trajetória deles. Ela pergunta a idade de Isa e ao ouvir que ele tem 11 anos, lembra que ainda faltam 5 anos para o garoto completar 16. Ela sugere que, ao completar 16 anos, ele vá fazer o exame para entrar na maior organização de caçadores de demônios do mundo. O garoto pergunta se ela está se referindo à lendária organização Daimudo, deixando a chefe surpresa por ele já conhecer aquele nome. Ele revela que leu sobre isso na biblioteca e pergunta se um garoto comum como ele teria permissão de ir até essa terra de cultivadores. A lenda conta que cultivadores buscam se tornar seres transcendentes, chamados imortais, superando as leis celestes e os limites da vida. A mestra explica que o método de Daimudo para a cultivação imortal é a técnica de exorcismo e corte espiritual, onde ele poderá treinar à vontade. Ela completa dizendo que lá ele finalmente poderá descobrir por si mesmo se é ou não um verdadeiro monstro. A chefe revela que os cultivadores fazem de tudo pela imortalidade, sendo vistos pelo mundo exterior como verdadeiros monstros. Ela sorri e pergunta se ele não teria curiosidade de ver se continuaria se sentindo um monstro no meio de outros monstros iguais a ele. Izzy repete a palavra em silêncio, sentindo-se bastante instigado pela provocação de sua mestre sobre aquele lugar. Decidido, o garoto aceita o conselho e avisa que partirá para o exame de admissão assim que completar seus 16 anos. Mongrayon promete que voltará de sua próxima caçada para iniciar um treinamento físico rigoroso e prepará-lo para a jornada. Antes de sair, a líder ajusta seu chapéu de palha e sugere que ele aproveite para se abrir mais com os outros do arcabouço do templo. O jovem caçador fica sozinho no salão, observando em silêncio a enorme estátua guardiã enquanto reflete sobre o seu futuro. O tempo passa calmamente e as folhas secas continuam caindo ao redor do pacífico templo, sob a luz suave do entardecer. Uma das janelas tradicionais de papel do templo permanece fechada enquanto as folhas de outono são levadas pelo vento lá fora. Do lado de dentro do aposento silencioso, Il Chui continua deitado e soluçando baixinho de tanta tristeza. O garoto se encolhe em sua cama de solteiro enquanto sussurra os nomes de Wojang e de seu falecido irmão Guegou. Ele se afoga em lágrimas de culpa, repetindo para si mesmo que tudo aquilo aconteceu apenas porque ele insistiu em caçar o demônio. Em meio aos pensamentos de que deveria ter morrido com eles, um barulho estranho na janela de papel chama sua atenção. O jovem Dokkaebi olha surpreso em direção à janela ao ouvir a voz de Izzy, perguntando se ele está ali dentro do quarto. Izzy se apresenta e explica que soube que o rival não sai mais do quarto, por isso resolveu ir até lá para ver como ele estava. O garoto se desculpa por ter atacado as ilusões na frente dele e explica que vive apenas para caçar demônios, sem pensar em mais nada. Ele reconhece que Yu Shui deve ter achado que ele também era um monstro sem sentimentos por causa de sua frieza na batalha, mas ele revela que encontrou uma nova razão para viver e que agora deseja realizar tudo que os companheiros falecidos não puderam. Ele promete que será um adulto carinhoso como Goyechon e que se tornará o maior caçador de todos no lugar do falecido Wojang. O garoto lembra também que o pequeno Goigol desejava muito que os dois conseguissem se dar bem e fossem bons companheiros. Ele admite que não é bom com as palavras, mas pergunta gentilmente se poderia continuar indo até ali para conversar com o rival. Através do buraquinho aberto no papel da janela, Izzy diz que, não importa o tempo que leve, ele deseja muito ser amigo dele de verdade. Ele ainda aproveita para pedir desculpas por ter rasgado a janela e promete remendar o estrago antes de ir embora do local. Observando tudo de longe, Gonga e uma senhora Dokkaebi sorriam aliviadas ao verem a atitude madura e gentil do garoto. Ao ver as duas se aproximarem, Izzy se vira com um pedaço de papel na mão, pronto para fazer o reparo na janela do companheiro. Gonga abaixa a cabeça com os olhos marejados, profundamente tocada pela sensibilidade e força de vontade de seu irmão. Sem conseguir se segurar, a garotinha corre e dá um abraço apertado e cheio de lágrimas em Izzy, que fica surpreso com o gesto. Alguns guerreiros do templo também assistem àquela bela cena do pátio, felizes por verem a união e a paz retornando aos poucos. Um tempo depois, Izzy começa a caminhar ao lado de um guerreiro de manto preto, pronto para dar início ao seu treinamento diário. O guerreiro observa de soslaio com um olhar firme, reconhecendo a determinação inabalável que brilha nos olhos do garoto. Ele faz um sinal para o jovem caçador segui-lo de perto para começarem logo as duras tarefas de preparação nas montanhas. O garoto assente focado, demonstrando que está totalmente pronto para enfrentar qualquer desafio que vier em seu caminho. A cena muda para a imensa biblioteca de Guizusa, repleta de prateleiras gigantescas carregadas de pergaminhos e livros antigos. Izzy passa horas estudando e lendo livros pesados no chão, enquanto sua irmãzinha Gonga dorme tranquilamente ao seu lado. Em outro momento, a chefe Mongrayon aparece pronta para supervisionar as atividades de Isa no pátio de treinamento. Ela observa de perto para o garoto meditando sobre uma rocha enquanto equilibra vários copos cheios de água pela cabeça e ombros.
O inverno rigoroso finalmente chega ao Vale Montanhoso, cobrindo os galhos secos das árvores e os telhados com muita neve branca. Sob a neve que cai sem parar, um dos sentinelas do templo observa o horizonte gelado de seu posto de vigia nas montanhas. Enquanto trabalha duro, limpando a neve do pátio com uma pá, Gungar corre alegremente ao seu redor para se divertir. Mesmo nos dias mais frios, ele continua treinando seus saltos e golpes, com determinação sob o olhar atento de sua mestre. O tempo avança rapidamente, e o calçado de um guerreiro pisa firme sobre as lajes de pedra do pátio principal do templo. Izzy aparece vestindo agasalhos mais pesados para o inverno, parado pacientemente diante de uma das grandes salas de madeira. As estações mudam e o garoto agora encara uma tempestade de chuva pesada, firme no mesmo lugar, sem se mover 1 milímetro. A primavera chega trazendo lindas flores amarelas pelo chão, e Izzy continua focado em seu treinamento diário ao ar livre. A famosa janela de papel agora exibe os remendos coloridos que o garoto fez para consertar o buraquinho que havia aberto antes. Os pequenos pedaços de papel quadrado e colorido colados na janela traziam um ar alegre para o aposento outrora tão sombrio. Uma belíssima árvore de cerejeira floresce cobrindo todo o cenário com suas pétalas cor-de-rosa que flutuam suavemente pelo ar. Na cozinha do templo, grandes panelas de ferro fervem sobre o fogão de tijolos com o fogo queimando forte para preparar a comida. Na cozinha, Gungar trabalha alegremente preparando pãezinhos cozidos no vapor com muito capricho. Ela coloca tudo em uma caixinha de madeira, sob o olhar satisfeito da cozinheira do templo. Com um esforço bem engraçado, a garotinha levanta a caixa cheia de comida e diz que está pronta para ir. Ao cruzar a porta do salão, Gungar avista pernas longas e enfaixadas paradas bem na sua frente no pátio. Ela solta um grito de alegria e abre um sorriso gigante ao reconhecer imediatamente quem está ali. Ela reclama de brincadeira por ele ter ficado ali parado em silêncio, mas explica calmo que não queria atrapalhar. A garota corre animada em direção ao jovem, avisando que tudo estará pronto para a refeição num piscar de olhos. Sem perder nenhum segundo, Izzy devora as coxas de frango com uma fome gigantesca, acumulando tigelas vazias. Mongrayon comenta sobre o apetite de leão dele, e o garoto responde que precisa aproveitar para se fartar antes de partir. A chefe reclama que ele comeu o acompanhamento dela e depois pergunta se ele já resolveu tudo antes de ir embora. Izzy confirma que terminou todas as leituras e treinos, brincando de boca cheia, que agora tudo em Guizuza pertence a ele. Ela fica boquiaberta ao saber que ele terminou todos os livros de verdade durante um treino considerado um inferno pelos outros. O jovem repete a palavra em silêncio, deixando transparecer um leve semblante de nostalgia e reflexão no rosto. Enquanto saboreia o último pedaço de carne, Izzy afirma com toda a convicção do mundo que nunca considerou o treino um inferno. Ele olha com carinho para sua mestre e diz que o tempo de treinamento com ela foi o período mais precioso de toda a sua vida. Ela abre um sorriso radiante, achando graça ao notar que aquele pirralho tão sem graça aprendeu a bajular as pessoas assim. A chefe o balança com carinho dizendo que ele cresceu muito, enquanto Gungar concorda, lembrando de quando ele era bem menor. Do lado de fora de um dos quartos, a famosa janela com remendos coloridos permanece totalmente silenciosa sob o luar. Izzy se despede diante do quarto de Ushua, avisando que está partindo hoje para a capital marcial e que aquele é o adeus final. Ele lamenta sorrindo por não terem virado amigos antes de sua partida, mas promete com certeza voltar para visitá-lo algum dia. Ele coloca sua mão de forma afetuosa sobre o papel da janela remendada e deseja que o companheiro continue forte e saudável. Sem esperar por uma resposta que sabe que não virá, o jovem dá as costas à janela e começa a caminhar lentamente pelo corredor. De repente, uma das pequenas folhas de papel coladas no centro do remendo colorido começa a se soltar devagar na janela. Um dedo fura o papel de repente com força, abrindo um buraquinho bem no meio daquele remendo feito por Izzy anos atrás. Izzy para no meio do caminho e se vira com um olhar surpreso ao escutar a voz de seu rival vindo de trás da porta. E o Shui comenta com desdém que, mesmo sem receber nenhuma resposta por 5 anos, o garoto nunca se cansou de ir ali falar sozinho. Através da janela, o Doc Abby de cabelos azuis avisa que, já que só ouviu histórias até hoje, agora é a vez de Izzy escutar. Ele confessa com muita dor que se sente um pecador por viver normalmente, já que se culpa pela trágica morte de seus entes queridos. Ele chora se lembrando dos fantasmas do passado e admite que, em sua fraqueza, chegou a pensar em tirar a própria vida para se juntar a eles. Porém, ao ouvir Izzy encarando a própria dor, percebeu que o que estava tentando fazer não passava de covardia, e não de uma redenção. Com um olhar renovado e firme, o garoto admite que pode ter ficado louco após passar tantos anos escutando os relatos de Izzy. Ele confessa que começou a desejar ser forte como o rival, e promete que vai sair dali para que os dois se encontrem de novo no futuro. Um sorriso muito leve e satisfeito surge no rosto do jovem caçador ao escutar aquela promessa sincera de seu companheiro.
Ele encosta a mão na janela de papel de forma amigável e responde com firmeza que estará esperando ansiosamente por esse reencontro. Na entrada principal de Guizusa, uma grande multidão de Dokaib se reúne para se despedir do único jovem humano do templo. Mongraal pergunta se ele realmente não quer companhia para a viagem, mas se responde com convicção que prefere seguir sozinho. A chefe estende as mãos, oferecendo uma linda bainha ornamentada, de cor verde, e avisa para ele, pelo menos, levar aquele presente com ele. Ao reconhecer a lendária lâmina chama-Eik, o garoto recua chocado e diz que de forma alguma poderia aceitar um tesouro espiritual tão valioso. Com um sorriso caloroso, a chefe explica que preparou a arma por ele ser parte daquela grande família e manda ele aceitar sem recusar. Vários guerreiros se aproximam com sacolas e presentes, pedindo desculpas pelos mal-entendidos do passado e o agradecendo pelas tarefas. O jovem caçador fica totalmente sem jeito e corado ao receber tantas pedras espirituais valiosas e agradece a todos de coração gaguejando. Mongraal fica feliz por ver que até que o odiava passou a amá-lo, enquanto Gong a observa seu irmão com lágrimas nos olhos. A garota estende as mãos entregando um pequeno objeto especial e pede para ele guardar com carinho, recebendo um agradecimento gentil de Ize. O jovem caçador analisa o objeto branco intrigado e Mongraal explica que se trata de um chifre de leite, um ingrediente raro para elixires. A mestre explica que o chifre caiu para dar lugar ao novo e diz que esse presente tem um valor imenso para a garota que o doou chorando. A chefe brinca maliciosamente dizendo que ele poderia deixar um herdeiro híbrido com a irmã antes de partir, fazendo a garotinha berrar de vergonha. Gong-a fica vermelha igual um pimentão, gaguejando desesperada e tentando explicar que não era bem aquilo que ela queria dizer. O jovem caçador apenas sorri de forma muito gentil e compreensiva diante daquela brincadeira descontraída de sua querida mestre. Ele faz uma reverência longa e profunda, agradecendo emocionado por terem o acolhido como família mesmo ele sendo de uma raça diferente. Toda a tribo acena de volta desejando que ele fique muito forte e pedindo para o garoto retornar para visitá-lo sempre que tiver um tempo livre. Gong-a acena desesperadamente chorando alto e grita para eles tomar cuidado, não se machucar e voltar logo para visitá-los. Mongraal também grita ao longe para o garoto se alimentar bem, enquanto ele apenas acena de costas atravessando a grande ponte. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, a garotinha implora em meio ao soluço para que ele nunca se esqueça deles por lá. O jovem caçador interrompe seus passos por um instante ao lembrar-se de um detalhe muito importante que precisava dizer. Ele se vira com um sorriso sincero e confessa em voz alta que vai sentir uma saudade imensa de cada um deles dali em diante. Mongraal sorri dizendo que também sentiram saudades, enquanto Gong-a chora desesperada pensando que deveria ter ido junto com ele. Com um olhar calmo e o coração leve, o garoto abre um sorriso acolhedor antes de seguir viagem definitivamente. E assim, a jornada de Is se inicia sob um céu azul incrivelmente límpido e cercado pelas altas montanhas rochosas. O vento sopra suavemente pelas nuvens brancas, marcando o fim de uma era e o começo de uma nova e grande aventura. A paisagem das montanhas flutuando sobre um mar de névoa densa revela a grandiosidade daquele mundo místico de cultivadores. Aninhada estrategicamente entre os picos das montanhas, a monumental grande capital marcial ergue suas enormes muralhas de pedra. As ruas movimentadas da cidade estão lotadas de pessoas de todos os cantos, trazendo uma agitação imensa ao local. Uma grande placa de madeira anuncia o local exato onde estão sendo realizadas as inscrições para o exame de admissão de Daimudo. Um funcionário mascarado de Daimudo organiza a fila e chama friamente o próximo candidato para realizar o cadastro oficial. E se aproxima da mesa e responde calmamente que tem 16 anos de idade e que veio originalmente da pequena vila Subu. Ao ser questionado sobre sua filiação anterior, o garoto hesita em citar Guizusa e prefere responder que não possui nenhuma. O homem mascarado o encara de forma silenciosa por alguns segundos, parecendo avaliar o jovem de maneira desconfiada. Ele entrega um documento para se assinar, que serve como um termo de consentimento de risco de morte durante o perigoso exame. O garoto assina com o pincel e pergunta se há muitas mortes, mas o examinador apenas rebate perguntando se ele desistiria se houvesse. O homem entrega a Izzy uma placa de identificação de madeira e alerta que o objeto é único e de forma alguma poderá ser remetido. Enquanto se retira, Izzy repete mentalmente o horário e o local do teste para garantir que não vai se esquecer de comparecer no dia. Ele examina a placa de madeira com curiosidade, enquanto caminha, analisando os entalhes misteriosos feitos na superfície dela. O jovem caçador observa a grandiosidade da capital marcial, percebendo que o lugar é muito mais imponente do que ele imaginava antes. Ele nota que a atmosfera das ruas é bem diferente, provavelmente pelo fato de a maior organização de caça a demônios ter sede ali. Ele ouve comerciantes vendendo amuletos falsificados e percebe que as palavras de sua mestra sobre aquele lugar de monstros faz sentido. No meio do caminho, e se passa por outro candidato que está concentrado escrevendo um longo pergaminho, com um arco ao seu lado. Ele vê um rapaz sentado no topo de um telhado observando o movimento e se perguntando qual seria o melhor restaurante da região.
O vento sopra forte bagunçando os cabelos escuros de Izzy, que caminha pela primeira vez no meio de tantas pessoas diferentes. Com um leve sorriso desafiador no rosto, o jovem se pergunta se finalmente encontrará naquele exame um monstro ainda maior do que ele.